Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 151. Desta vez, Kitsushi foi persuadido com uma facilidade surpreendente. A bem da verdade, ele também se sentiu desconfortável em enfrentar um oponente quase do nível de um Kage. Agora que Ishiro tinha elaborado um plano para evitar o confronto direto, Kitsushi estava mais do que disposto a apoiá-lo. Na sua opinião, mesmo que Namikaze Minato acabasse se mudando para a linha de frente principal de Iva, não seria um grande problema. Contra um exército shinobi em grande escala, nem mesmo um ninja de nível Kage ousaria atacar sozinho. Além disso, quando a vila percebesse que Minato havia sido transferido, eles provavelmente enviariam Ikura para equilibrar as coisas. Ou talvez até mesmo o próprio Onoki fizesse alguma coisa. E se Minato acabasse alocado em outro campo de batalha, isso seria ainda melhor aos olhos de Kitsushi. Assim, Kitsushi deu uma missão a Ishiro, procurar vestígios dos ninjas de Kumo, e se a segurança pudesse ser garantida, até mesmo tentar provocar sua força principal. Com aprovação oficial, Ishiro partiu alegremente para sua missão. Originalmente, ele já havia planejado encontrar algum ninja da nuvem para estudar os métodos de estimulação da liberação de relâmpagos. Agora que tinha a desculpa perfeita, certamente não deixaria a oportunidade escapar. Desde que a base da divisão leste foi estabelecida, sua política em relação a como era de repulsão, não de erradicação. Como resultado, após vários encontros, os ninjas da nuvem tornaram-se cada vez mais ousados em seu reconhecimento. Embora ainda evitassem se aproximar demais, estavam claramente relaxados em mascarar sua presença. Chegou até o ponto em que a mesa de Kitsushi continha mapas detalhados das atividades do shinobi de Kumo próximos. Então, com todas essas informações, encontrar o ninja da nuvem não foi difícil para Ishiro, especialmente com seu ninjutsu sensorial. Ele não apenas conseguia localizar ninjas inimigos com facilidade, como também conseguia distinguir a natureza de seus chakras. Embora os shinobi das nuvens fossem conhecidos pela liberação de relâmpagos, nem todos se especializavam nela. Por exemplo, os dois primeiros que ele encontrou claramente não possuíam chakra de relâmpago. Ishiro lidou com esses alvos irrelevantes com eficiência brutal. Ele os emboscou usando liberação de porcelana. Esses dois Chunin não estavam alertas o suficiente para se protegerem de um Jounin de elite como Ishiro. Eles nem tiveram a chance de correr antes que suas vidas fossem encerradas. Sem sequer se dar ao trabalho de limpar o campo de batalha, Ishiro foi direto para a próxima zona-alvo marcada na informação. Lá encontrou mais dois ninjas da nuvem. Mas estes não eram tão descuidados quanto a dupla anterior. De acordo com seus sentidos de chakra, um deles, um Jounin, possuía tanto o chakra do relâmpago quanto do vento, enquanto o outro Chunin também tinha o chakra do relâmpago. Isso era um pequeno problema. Se fosse apenas um, Ishiro poderia facilmente matar um e capturar o outro. Se fossem dois Chunin, ele poderia capturar os dois. Mas um Jounin e um Chunin, capturar os dois simultaneamente seria difícil. Ele precisava de um plano inteligente para separá-los. Antes que ele pudesse inventar uma, no entanto, o inimigo fez o primeiro movimento. Os Jounin detectaram a varredura sensorial de Ishiro, e as duas fontes de chakra, antes silenciosas, repentinamente surgiram. Eles notaram? Esta foi a primeira vez que o ninjutsu sensorial de Ishiro foi detectado por um usuário que não fosse da Kekkei Genkai. Este Jounin claramente possuía habilidades sensoriais, e mais em comum, a capacidade de contra-detectar varreduras de chakra. Eu me descuidei. Ainda não me adaptei totalmente ao meu corpo transformado. Eu deveria ter usado chakra infundido com porcelana para técnicas sensoriais. Afinal, a liberação de porcelana era um Kekkei Genkai. Seu chakra era mais refinado que o dos tipos padrões e mais difícil de sentir. Mas agora que ele estava exposto, não havia outra opção a não ser lutar. Sentindo os dois ninjas da nuvem se aproximando, Ishiro imediatamente ativou a liberação de porcelana para lutar. Ele não era mais o novato ingênuo de outrora. Ele entendia bem o mundo shinobi, alta ofensiva, baixa defesa, e muitas lutas eram decididas por táticas em vez de força bruta. Houve inúmeros exemplos de fracos derrotando os fortes. Ishiro não tinha intenção de virar estatística. Quando os dois inimigos se aproximaram, ele rapidamente decidiu matar o Chunin, capturar o Jounin. Para fazer isso sob o olhar atento dos Jounin, ele precisava de uma força esmagadora, sua técnica mais forte, liberação de porcelana. Ele extraiu uma quantidade enorme de chakra e lançou uma grande inundação de lama, avançando em direção ao inimigo. A magnitude do jutsu fez com que o Jounin, que estava a apenas 100 metros de distância, franzisse a testa profundamente. Que técnica é essa? Parece um jutsu de areia, mas não é areia. E é diferente da liberação de terra. Iva desenvolveu algum tipo de técnica secreta? Os limites da linhagem raramente vinham à mente, afinal, eles eram raros, difíceis de desenvolver e novos quase inéditos nos últimos anos. Embora não soubesse exatamente o que estava enfrentando, o Jounin tinha certeza de uma coisa. Ele não podia atacar de forma imprudente ou permitir que a lama se espalhasse sem controle. Ele desembainhou sua lâmina. Liberação de relâmpagos, dispersão de trovões. Com um único golpe, ele não lançou a energia da lâmina, mas sim uma onda de eletricidade. Quando o raio atingiu a lama, Ishiro imediatamente perdeu o controle sobre aquela parte. Além disso, os raios se espalharam rapidamente pela superfície da lama. Uma enorme área à frente deles ficou inerte e desabou no chão. Os olhos de Ishiro se estreitaram. Ele não esperava por isso. Isso não deveria ter acontecido. A liberação de porcelana é uma fusão de duas naturezas de chakra. Não deveria ser tão facilmente neutralizada pela liberação de relâmpago. Ele sentiu a lama caída. A ligação de chakra ainda estava lá, apenas temporariamente cortada. Ah,
Efeito de paralisia da liberação de relâmpagos. Ela interrompe o fluxo de chakra. Então a liberação de relâmpagos pode interferir com construções de chakra do ninjutsu até certo ponto. Que invejável. Mas ele também sentiu que o ataque tinha um custo alto. A flutuação de chakra do Jounin durante aquele golpe era pelo menos o dobro do que Ishiro havia gasto para sua inundação de lama. E não foi só isso. Normalmente, ao lidar com um jutsu de área tão ampla, a melhor abordagem era romper o centro. Se fosse fogo, vento, água ou terra, perder um pedaço do meio teria prejudicado o jutsu. Mas a lama de liberação de porcelana podia se dobrar à vontade sob o controle de Ishiro. Enquanto recuava usando taijutsu, ele manteve ambas as mãos em selos, redirecionando a lama restante dos lados para um segundo ataque de pinça. Como não estava familiarizado com a técnica, Ishiro precisava manter selos de mão para controlá-la. Felizmente, a lama era rápida. O Chunin não era particularmente ágil, e o Jounin não ousou se afastar muito do companheiro. Antes que os dois pudessem se aproximar, a lama já havia impedido seu avanço. O Jounin poderia tentar usar a dispersão de trovão novamente, mas ele sabia a verdade. Ele havia começado a usar esse movimento bem antes do confronto inicial. Se Ishiro não tivesse lançado seu jutsu primeiro, aquele golpe elétrico teria sido direcionado diretamente a ele. Mas Ishiro tinha selos de mão mais rápidos e atacou primeiro. O Jounin não teve escolha a não ser adaptar seu movimento como um contra-ataque. Agora, não havia tempo para recarregá-lo. Ainda assim, como um shinobi experiente, o Jounin analisou calmamente a situação em busca de fraquezas. Nunca vi ou ouvi falar desse jutsu antes. Vasta área, forma fluida, requer selos de mão constantes. As flutuações dos chakras são estranhas. Elas conduzem à liberação de relâmpagos, mas menos que à liberação de água. Isso poderia ser um Kekkei Genkai? Percebendo isso, o Jounin se amaldiçoou por ter avançado de forma tão imprudente. Esquivando-se ao lado de seu subordinado, ele gritou: Kuromaya, volte para a vila. Informe que encontramos um shinobi usando uma Kekkei Genkai de fusão água-terra. Seus selos de mão são extremamente rápidos. Olhando através da lama rala, ele acrescentou: além disso, ele é jovem. Provavelmente não tem a linhagem há muito tempo. Sim, senhor. O Chunin chamado Kuromaya hesitou, mas logo entendeu a importância daquela informação. Ele se virou e correu em direção ao mar. Uma vez que chegasse ao oceano e submergisse, seria praticamente impossível rastreá-lo. Ninguém conseguiria rastrear um shinobi determinado em águas abertas. Embora os ninjas das nuvens não fossem conhecidos pela liberação de água, como guerreiros que cruzavam o mar, eles eram mais do que capazes de sobreviver nele. Claro, Ishiro notou Kuromaya tentando fugir, mas não pôde persegui-lo imediatamente. Se ele mudasse o foco para o Chunin, o Jounin poderia intervir ou atacar diretamente. Se o Jounin decidisse atacar, Ishiro seria pego de surpresa por sua velocidade superior. Mas Ishiro não estava preocupado. Ele tinha técnicas sensoriais. Contanto que o Chunin não fosse muito longe, ele poderia ser rastreado mais tarde. Tudo o que ele precisava fazer era acabar com o Jounin rapidamente. Ele poderia? Ishiro acreditava que conseguiria. A lama que havia sido rompida pela liberação de relâmpagos já estava restabelecendo a conexão. A velocidade de recuperação estava acelerando. Mais importante, os Jounin não perceberam. Fingindo urgência, Ishiro controlou a lama intocada para se virar e atacar pela frente. A estratégia do Jounin agora era pura protelação. Contanto que seu subordinado escapasse, sua missão seria um sucesso. Se Ishiro perdesse a compostura, talvez pudesse até aproveitar uma oportunidade para retaliar. Ele não revidou agressivamente. Em vez disso, usou sua espada em conjunto com chakra de relâmpago, dispersando vários ataques menores de lama enquanto recuava passo a passo. Capítulo 152. Sob a perseguição da lama de porcelana de Ishiro, e devido à demora intencional do Jounin, este último foi lentamente empurrado de volta para onde a lama havia sido neutralizada anteriormente. Mas assim que os Jounin entraram na área afetada anteriormente, Ishiro agiu. A lama que antes estava paralisada de repente voltou à vida subindo do chão e envolvendo o Jounin. A percepção sensorial do Jounin era forte. No momento em que seu pé tocou a lama, ele sentiu que algo estava errado e tentou se esquivar. No entanto, Ishiro foi mais rápido e não esperou que a emboscada estivesse completamente armada. Ele agiu no momento em que o Jounin detectou algo errado. Como resultado, embora Ishiro não o tenha prendido imediatamente, ele ganhou vantagem e logo o encurralou. Antes que o Jounin pudesse acabar com a própria vida, Ishiro conseguiu prendê-lo. Diferentemente de antes, quando Ishiro matou os dois Chunin comprimindo-os até a morte com uma pedra. Desta vez ele selou o chakra do Jounin usando uma técnica de selagem de chakra embutida na lama. Ele então criou um novo clone de lama para ficar de guarda, algo que ele havia desenvolvido recentemente, já que somente um clone de lama poderia controlar efetivamente lama baseada em chakra de porcelana. Em seguida, Ishiro rastreou o Chunin em retirada. O oponente não havia corrido muito, usando a técnica da pedra leve pesada para velocidade e ninjutsu sensorial para localizá-lo. Ishiro rapidamente o alcançou e capturou o Chunin também. Apesar de alguns contratempos, Ishiro ficou satisfeito. 2 usuários da liberação de relâmpago foram capturados, um deles um Jounin. Em vez de retornar ao acampamento, Ishiro encontrou um local isolado nas proximidades e começou um interrogatório. Interrogar ninjas era difícil. Ishiro não havia aprendido técnicas de interrogatório adequadas na academia, e os ninjas geralmente eram indivíduos endurecidos com convicções inabaláveis. No entanto, os ninjas também tinham fraquezas únicas, como o Genjutsu. O Genjutsu de Ishiro não era de alto nível, mas sua força espiritual era incrivelmente forte.
Usando o genjutsu de nível C em interrogatório e uma força mental avassaladora, o Chunin desmoronou rapidamente e revelou o que Ishiro queria saber. Infelizmente, apesar de ser um usuário da liberação de relâmpago, o Chunin não havia aprendido o método de estimulação do chakra de relâmpago. Seu conhecimento sobre o assunto era ainda mais limitado do que o de Ishiro, que havia analisado muitos dados experimentais e teorias em IVA. Ainda assim, o Chunin viveu em Komogakure a vida toda e sabia coisas sobre a liberação de relâmpagos que Ishiro desconhecia. Embora não fosse revolucionário, a informação foi de certa forma útil. Após terminar o interrogatório, Ishiro matou o Chunin sem hesitar. O próximo era o Jounin, mas não seria tão fácil. Este Jounin tinha uma força de vontade excepcionalmente forte, provavelmente o tipo que teria a chance de se tornar um Jounin de elite algum dia. Embora Ishiro tenha aplicado o genjutsu com sucesso, o efeito não foi profundo. Aqui, vale a pena explicar o genjutsu interrogatório. Era fácil de aprender. Contra civis normais, até mesmo um genin conseguia extrair informações valiosas, mas tinha uma falha fatal. Ao contrário do genjutsu de combate, que se concentrava no controle, onde, enquanto o alvo não conseguisse dissipar o genjutsu, ficava preso, o interrogatório tinha que enganar o alvo, fazendo-o acreditar que não estava sob o efeito do genjutsu. Exigia que o conjurador criasse uma ilusão que o alvo aceitaria e, em seguida, o persuadisse a revelar segredos. Se o alvo estivesse especialmente cauteloso, subconscientemente alerta sobre o sujeito, então a taxa de sucesso da técnica despencava. Felizmente, esse genjutsu induzia um leve estado de desorientação, permitindo ao usuário criar uma ilusão crível naquela janela embaçada. A ilusão de Ishiro era um cenário de ensino. O Jounin havia escolhido um aluno, inspirado no futuro quinto Raikage, Darui, para aumentar a credibilidade. Na ilusão, Darui perguntou animadamente ao seu professor sobre o método de estimulação dos chakras relâmpago. Darui quer aprender a estimulação de chakra relâmpago? Bem, você precisa dominar a liberação de relâmpago até um certo nível primeiro. Caso contrário, em vez de aumentar sua velocidade, pode danificar suas células. Sensei, então, por favor, explique as etapas do treinamento em detalhes? Ishiro imitou o tom que seus próprios discípulos usavam quando pediam instruções. Haha, tudo bem. O primeiro passo é o controle preciso. O relâmpago é o mais difícil de controlar dos 5 elementos. Vá até um lago e pratique atingir vários alvos com a mesma quantidade de chakra. Quando conseguir atingir mais de 100 alvos usando chakra equivalente a uma técnica de nível C, passe para o segundo passo. Qual é o segundo passo, sensei? Nesse momento, a testa do Jounin se franziu. Sua mente começou a resistir a algo, uma luta interna contra a ilusão. Percebendo isso, Ishiro aumentou sua pressão mental e controle. Na ilusão, Darui perguntou novamente: Sensei, qual é o próximo passo? Por favor, me diga. O próximo passo é: você reduz a potência do raio o máximo possível, reduzi-lo até o ponto em que seu maldito ninja de Iva. Tentando roubar o jutsu de Komogakure, rugiu o Jounin ao se libertar da ilusão. Essa era uma desvantagem conhecida do interrogatório. Assim que o alvo percebia que estava sob genjutsu, a técnica perdia todo o seu poder. Não era projetada para controle, apenas para enganar. Ishiro tentou lançá-lo novamente, mas não funcionou mais. O termo estimulação de chakra relâmpago havia se tornado um sinal de alerta mental para os Jounin. Até mesmo tópicos relacionados estavam em alerta máximo. Ishiro não tinha habilidade para driblar uma resistência tão profunda. Que desperdício, murmurou ele. Faltavam apenas algumas palavras para descobrir o segundo passo do treinamento. Percebendo que não conseguiria mais nada e para evitar complicações futuras, Ishiro matou o Jounin e incinerou seu corpo com liberação de fogo. A luta demorou um pouco. Aquele Jounin agora sabia muito sobre as habilidades de Ishiro. Deixar a informação vazar colocaria sua posição em risco, especialmente porque apenas um punhado de pessoas na divisão leste conhecia sua Kekkei Genkai, a liberação de porcelana. Infelizmente, Ishiro subestimou a situação. Seu segredo já havia sido revelado, e não vazou pelos suspeitos de sempre. O problema veio de duas fontes, ambas ligadas a esta batalha. Ele não deixou testemunhas e limpou o campo de batalha. Teoricamente, nenhuma informação deveria ter escapado, mas o Chunin Kuromaya, embora fraco, era experiente. Incerto se escaparia, deixou mensagens ocultas durante a fuga, várias na verdade. Duas delas foram encontradas mais tarde por Shinobi de Komogakure e enviadas à mesa do terceiro Raikage. Mesmo que Ishiro os tivesse encontrado, não teria feito diferença, porque sua luta também fora observada por um par de olhos ocultos. Um clone de Zetsu branco. Desde o incidente no País da Chuva, Zetsu branco nunca mais abordou Ishiro diretamente, não por medo, mas por cautela. Naquela época, Ishiro havia atraído Akatsuki com informações falsas e matado um clone rastreador. Ele até usou ninjutsu sensorial para monitorar outro clone à distância. Embora Zetsu não tivesse pensado muito nisso na época, quando Ishiro sabotou o encontro de Danzou e Anzo, as conexões ficaram claras. O rastro de informações apontava diretamente para ele. Desde então, Zetsu passou a evitar vigilância direta. Sempre que Ishiro aparecia, Zetsu mantinha uma distância segura. O acampamento da divisão oriental nunca foi explorado diretamente. Apenas observação à distância foi realizada. As habilidades sensoriais de Ishiro eram aguçadas, capazes de identificar Zetsu brancos disfarçados em árvores, mas somente se ele estivesse procurando ativamente por eles. Desta vez, ele não estava. Zetsu viu tudo. E mesmo que a informação de Kuromaya não tivesse chegado a Komogakure, o próprio Zetsu a teria enviado. Afinal, alguém como Ishiro, que estava se aproximando perigosamente do hospedeiro do Rinnegan, era uma ameaça. E agora, aos olhos de Zetsu, o descuido de Ishiro o fazia parecer menos perigoso do que o esperado. Alguém que deixou passar algo tão básico não poderia armar uma armadilha para ele. Capítulo 153.
Retornando ao acampamento animado, Ishiro imediatamente se dedicou ao treinamento da liberação de relâmpagos. Com sua maestria na liberação de água, criar um lago de prática foi uma tarefa trivial. Usando liberação de terra e água, Ishiro formou um lago perfeitamente circular. Ao redor da borda, ele ergueu uniformemente 100 pilares de terra delgados. No centro do lago, construiu uma pequena plataforma. De pé sobre ela, lançou o ninjutsu de nível C relâmpago guiado. O jutsu atingiu com sucesso dezenas de pilares de terra na borda do lago. No entanto, nenhum dos pilares foi atingido com precisão. O raio simplesmente se espalhou em uma única direção, atingindo tudo o que estivesse em seu caminho. Isso foi constrangedor. Resumindo, a pontuação de Ishiro foi 0. Aliás, chamá-la de 0 pode ser generoso demais. Tecnicamente, foram dezenas negativas porque nenhum dos acertos foi intencional. Este treinamento no método de estimulação de relâmpagos parece desenvolver uma segunda natureza de chakra novamente completamente inútil. A dificuldade do treinamento da liberação de relâmpagos era profundamente frustrante. Dias se passaram e os resultados de Ishiro continuaram negativos. Ele não só não conseguia controlar o jutsu com precisão, como também não conseguia confiná-lo à plataforma central sem que ele transbordasse para a beira do lago. E então vieram notícias ainda piores. Hoje, Kitsushi lhe entregou um relatório, o ninja de como havia descoberto sobre sua liberação de porcelana. O que? Foi a primeira reação de Ishiro. Ele claramente havia limpado todas as evidências. Não havia nenhum cadáver para trás. Seu próximo pensamento foi Zetsu branco. Ishiro estava confiante de que não havia cometido nenhum erro, mas conhecia bem as capacidades de Zetsu. Se informações tivessem vazado, Zetsu era o culpado mais provável. Mas Kitsushi não sabia sobre Zetsu. Ele acreditava que o erro era de Ishiro. Após ouvir o relato de Ishiro, Kitsushi rapidamente apontou a falha. Aquele Chunin ficou fora da sua vista por um bom tempo. Não lhe passou pela cabeça que ele poderia ter deixado algo para trás? Ishiro ficou perplexo. Ele nunca havia sequer considerado essa possibilidade. Não era uma questão de inteligência, mas sim de consciência. Ishiro podia aceitar se sacrificar para cobrir a retirada de um camarada, mas usar a si mesmo como isca para proteger informações? Isso ainda estava além de sua compreensão. Era um ponto cego. Em sua vida passada, as pessoas admiravam como Oshigaki Mangetsu havia sacrificado a vida para proteger informações. Mas no mundo ninja, isso era apenas um procedimento padrão, especialmente para aqueles em missões de infiltração. Às vezes, informações eram realmente mais importantes do que a vida. Houve momentos em que a sobrevivência era impossível, mas transmitir informações ainda tinha uma chance. A melhor jogada, então, não era procurar pistas, era emboscar qualquer um que viesse buscá-las. Ou, durante o interrogatório, forçá-lo a revelar onde escondia as informações. Ishiro assentiu. Ninguém poderia saber quantas pistas aquele Chunin deixou para trás. Vasculhar todas seria impossível. Quanto ao interrogatório, também não foi fácil. A determinação do alvo era tão firme que ele saía do genjutsu depois de apenas algumas perguntas. A menos que Ishiro tivesse o Sharingan e um genjutsu aprimorado por ele nunca conseguiria superar esse nível de resistência. Apesar do fracasso no treinamento de liberação de relâmpagos e do vazamento de informações, a divisão oriental pelo menos atingiu seu objetivo inicial: chamar a atenção dos ninjas de Kumo. Se Ishiro tivesse reagido imediatamente com força letal quando construíram o acampamento, como não teria reagido com tanta veemência? Mas ao expulsá-los sem matá-los, demonstrando boa vontade e agora, de repente, recorrer a ataques mortais, era natural que Kumo ficasse desconfiado. Principalmente porque uma rota comercial havia sido estabelecida entre Konoha e Wagakure na região da divisão oriental. Kumo começou a se perguntar: Onoki está tramando algo de novo? A resposta de Kumo não foi imediata. Primeiro, eles estavam cautelosos, receosos de negócios secretos entre Iva e Konoha. Segundo, a distância era um problema. Eles tinham que atravessar um mar. Se não fosse pela recente declaração conjunta de guerra das Terras da Terra e do Relâmpago contra as Terras do Fogo, o Raikage teria pensado que Onoki estava do lado de Konoha. Por fim, Kumo enviou uma força de 2.000 homens. Eles não desembarcaram diretamente na Terra da Terra, mas sob o pretexto de escoltar o enviado de seu daimyo até a Terra do Ferro, desembarcaram em uma pequena ilha na costa noroeste. Embora a ilha não fizesse parte da Terra da Terra, era bem próxima, e coincidentemente próxima do acampamento de Ishiro. Isso marcou o início do confronto formal. Como Ishiro esperava, Konoha reagiu rapidamente. Embora o acampamento de Minato não tenha sido abandonado, cerca de 1/3 dos ninjas ali alocados foram transferidos para outro lugar. Ao ver a resposta de Konoha, Ishiro respirou aliviado. Nessas circunstâncias, era improvável que Minato lançasse um ataque à sua posição. A mobilização de Komo na Terra do Ferro, com clara intenção de atingir Iwagakure, confundiu as outras grandes nações. Eles precisavam prestar atenção. Com a situação atual sendo de 4 contra 1, qualquer conflito aberto entre Kumo e Iwa poderia destruir essa vantagem. Mesmo que os dois lados não entrassem em guerra total, nenhum deles seria capaz de ir com tudo contra Konoha. Assim, as ações de Ishiro causaram um ligeiro apaziguamento em outras frentes de batalha. Mas essa paz durou pouco. Ao ver que nenhuma luta real eclodiu na frente oriental, as coisas logo voltaram ao ritmo normal. De fato, Suna até começou a expandir suas operações ofensivas novamente. Para Ishiro, isso era o ideal. Ele havia chamado a atenção de como sem desencadear uma grande batalha, e Konoha agora estava fingindo neutralidade. Deve haver alguns dias de paz, eu deveria aproveitar isso. O treinamento da liberação de relâmpago precisava continuar, mas o progresso seria lento. O chakra de relâmpago de Ishiro estava fraco, e até mesmo aprender um novo jutsu de nível se levaria tempo. Desenvolver a liberação de fogo seria ainda mais difícil. Com a guerra se aproximando, Ishiro mudou o foco para a energia natural.
Seu maior ganho com o encontro com o culto do deus maligno foi um aumento drástico em sua afinidade pela energia natural. Ele havia essencialmente passado de 0 a 1. Então, ele revisitou a ideia de energia natural, um inseto, que permitiria que um ninja normal enfrentasse oponentes quase do nível sábio. Nas memórias de suas vidas passadas, a energia natural tinha uma característica fundamental: era avassaladora. Para aproveitá-lo, era necessário uma quantidade enorme de chakra. O corpo de Ichiro ainda não estava lá, mas estava melhorando graças à liberação de porcelana. 2. Harmonia com a natureza. Anteriormente, Ichiro não tinha a mentalidade para isso. 3. A capacidade de perceber energia natural, normalmente difícil devido à sua escassez, mas ele resolveu isso com um selo. O primeiro requisito levaria tempo. Ichiro não sabia até onde seu corpo evoluiria com a liberação de porcelana, mas ele poderia começar a se preparar para o segundo. Na história original, o treinamento de Naruto como sábio envolvia várias etapas, algumas das quais dependiam de ferramentas únicas, como óleo de sapo e bastões negros, nenhuma das quais Ichiro possuía. Mas e o aspecto do treinamento mental? Isso era replicável. O processo de Naruto envolveu usar óleo de sapo para absorver energia natural. 2. Treinar sua mente para absorvê-lo sem ajuda. 3. Aprender a manipular o chakra sábio. Graças às suas técnicas sensoriais, Ichiro pôde pular a primeira etapa e começar direto com a segunda, treinar em um espaço fechado e repleto de energia natural. Mas ele ainda enfrentava 2 problemas. 1. Aprender a aquietar a mente. 2. Descobrir como realmente absorver a energia. Acalmar a mente era fácil, ele só precisava copiar o método de Naruto. Mas quanto à absorção, isso era um desafio. O treinamento ninja nunca envolveu a absorção de energia externa. O chakra vinha da comida, não do ambiente. Mesmo assim, Ichiro tinha uma teoria. Talvez o chakra carregasse inerentemente uma conexão com a natureza. Isso explicaria por que comer um pouco de comida poderia gerar um poder incrível. Ele não precisava entender a mecânica. Ele não era um sábio, apenas um jounin. Ele só precisava de resultados. Então, como ele poderia absorver isso? Talvez pudesse aprender com Dango quando chegasse a hora. Com esse pensamento, Ichiro usou a liberação de terra para criar 2 espinhos de pedra, imitando os que Naruto usava durante o treinamento. Cada um tinha uma ponta pontiaguda. Ele colocou uma tábua de madeira sobre um deles e sentou-se, praticando o equilíbrio. Ao contrário da versão original de Naruto, o espinho de Ichiro tinha apenas 1 metro de altura. Ele não queria quebrar o pescoço. O segundo espinho era para Dango. Shironeko observava com curiosidade, acompanhada pelos 3 discípulos de Ichiro. Juntos, eles se reuniram ao redor do homem e do gato, observando-os cambalear e lutar para se manter no topo dos espinhos sem chakra. Shiko tomou e perguntou: Irmã Shironeko, o que a professora está fazendo? Shironeko respondeu: ele diz que está treinando para acalmar sua mente, para se fundir com a natureza. Kageyama ri perguntou: então por que Dango está fazendo isso também? Provavelmente tem algo a ver com energia natural, Shironeko imaginou. Deveríamos tentar também? Perguntou Kawakita, pensando que isso poderia ajudar em sua esgrima. Não tenho certeza. Vamos esperar e perguntar ao Ichiro quando ele terminar. Nesse momento, Ichiro caiu da estaca. Os 3 discípulos correram para vê-lo. Não tendo feito nenhum progresso, Ichiro não sabia como explicar, então ele apenas disse vagamente: eu te conto quando tiver sucesso. Shironeko o ignorou. Seu foco estava em Dango, que ainda estava empoleirado na prancha, cambaleando um pouco, mas sem cair. Os gatos tinham um equilíbrio excelente, e Dango já havia absorvido uma boa quantidade de energia natural. Ele não havia alcançado a imobilidade de Naruto, mas estava claramente se saindo melhor que Ichiro. Observando, Shironeko perguntou curiosamente: Ichiro, por que você caiu e Dango não? Ichiro ficou sem palavras. O que eu deveria dizer? Que sou pior que um gato. O poder de Dango estava melhorando rapidamente. Ele agora podia se igualar a um jounin especial em velocidade, e suas outras fraquezas estavam sendo compensadas. Mesmo assim, Dango era um gato ninja. Ichiro era um jounin de elite. Dizer que ele estava perdendo para um gato? Isso destruiria sua dignidade. Capítulo 154. Ichiro lançou um olhar de desdém para Shironeko e se recusou a responder a pergunta. Com a ajuda de um clone das sombras, ele subiu de volta no pico de pedra e começou sua segunda tentativa. Não foi muito melhor que o primeiro. Ele caiu de novo rapidamente. Ichiro ficou sem palavras. O pico estava a apenas 1 metro do chão. Se ele estivesse treinando na altura original de Naruto, teria sido um desastre. Então veio a terceira tentativa, depois a quarta. Ichiro continuou caindo, e Dango continuou lutando para se equilibrar na prancha de madeira. Embora Dango ainda não tivesse conseguido, até o observador mais atento conseguia ver o que estava acontecendo. Talvez, o professor tenha menos talento nessa área do que Dango, comentou Kawakita, claramente o único sem senso de tato. Shiko Tomoe e Kageyama fingiram não ouvir, com expressões sérias como se estivessem assistindo atentamente à aula de Ichiro. Shironeko lançou um olhar de desprezo para Ichiro. Que orgulho! Você nem é digno de amarrar os sapatos do meu Dango. Ichiro ouviu Kawakita alto e claro e viu cada expressão de Shironeko, mas não demonstrou o menor constrangimento. Contanto que ele não se sentisse envergonhado, todos os outros é que se sentiriam estranhos. Meia hora se passou, e Ichiro ainda se submetia diligentemente ao que só poderia ser descrito como treinamento de queda. Enquanto isso, os 3 alunos retomaram seus exercícios diários. Shironeko, no entanto, permanecia intensamente concentrada em Dango. Depois de 30 minutos, Dango ainda não havia caído nenhuma vez. Além disso, aos poucos, estava se equilibrando e a oscilação diminuía. Pouco depois, quando Ichiro caiu novamente com a prancha e tudo, de repente ouviu uma onda de aplausos. Virando a cabeça, ficou atordoado.
Dango agora estava sentado firmemente no topo da prancha que não balançava mais. Enquanto Shironeko gritava de alegria, os 3 estudantes correram, circulando Dango com entusiasmo. Ishiro pegou a tábua de madeira silenciosamente e caminhou até um canto do acampamento. Lá, criou um novo pico com a liberação de terra e silenciosamente retomou seu treinamento, de costas para todos. Olhando para trás, os 3 estudantes sentiram uma certa tristeza, mas também tiveram muita vontade de rir. Eles tentaram se conter, mas Shironeko riu à vontade. Haha, é isso que você ganha por se fazer de arrogante, Ishiro. Coma sua torta de humildade. Agora que um pico estava vazio, Kawakita encontrou uma tábua de madeira em algum lugar e com a ajuda de Kageyama-ri tentou imitar a postura de Ishiro e Dango. Quando Kageyama o soltou, Kawakita imediatamente começou a balançar e em pouco tempo caiu. Silêncio. Não porque ele caiu, mas porque ele durou mais que Ishiro. Todos Shironeko, Shiko Tomoe, Kageyama-ri e até mesmo o caído Kawakita se viraram para olhar para o canto de Ishiro. Ele parecia estar girando o corpo lentamente. Claramente, ele tinha visto a tentativa de Kawakita. Ha. Desta vez, os 4 caíram na gargalhada. Não há dor maior do que a comparação. Todos pensavam que este treinamento seria incrivelmente difícil, mas agora parecia que o verdadeiro problema era o próprio talento fraco de Ishiro. Kageyama-ri, Shiko Tomoe e até Shironeko se revezaram tentando. Todos caíram rapidamente, mas cada um deles durou mais que Ishiro. Cada vez que alguém caía, a multidão aplaudia ruidosamente. Ishiro ouvia tudo, mas fingia não ouvir. À tarde, esse método de treinamento já havia se tornado um jogo em todo o acampamento. Todos os ninjas que não estavam em missão tentaram. Embora o desempenho de Ishiro não tenha sido o pior, certamente foi um dos piores. Ele não se juntou a todos para jantar naquela noite. Em vez disso, enviou um clone das sombras para buscar sua refeição. Afinal, o assunto mais comentado no acampamento agora era o treinamento que Ishiro havia criado. Se fosse só isso, não seria tão ruim. Mas Shironeko havia transmitido a pontuação de Ishiro para todo o acampamento. Agora, todos mediam seus próprios resultados usando unidades Ishiro. As conversas soavam assim. Cara, eu aguentei 3 Ishiros. E você? Ah, eu 5 Ishiros. Só 5? Consegui 9 Ishiros. Uau, 9? Isso é incrível. Claro, eu sou um gênio. Ninguém se irritou com essas ostentações. Todos acreditavam que eles eram gênios, apenas em graus variados, gênios grandes ou pequenos. Mesmo aqueles com notas piores que Ishiro não se sentiram envergonhados. Afinal, estavam sendo comparados a um Jounin de elite. Ishiro sentia como se estivesse sendo emocionalmente espancado a cada conversa que ouvia. De repente, ele sentiu uma estranha afinidade com Kakashi da história original. Ambos eram Jounin de elite, e ambos tiveram seus níveis de chakra convertidos em unidades de medida. A única diferença era que Kakashi não sabia que as pessoas faziam isso. O que de alguma forma fez Ishiro se sentir ainda pior. Depois do jantar, Shironeko se aproximou de Ishiro. Então, Ishiro, qual é o próximo passo do Dango? Não vamos esperar até você dominar, né? Quem sabe quanto tempo isso vai levar? Ishiro respirou fundo e não disse nada. Em vez disso, usou a liberação de terra para erguer uma estaca de pedra a 100 metros de altura, o limite de sua habilidade atual. Então, sem dizer uma palavra, ele retomou seu treinamento de queda. Apesar de ser lixo, Ishiro sentiu algum progresso. Provavelmente consigo durar 2 Ishiros agora. Tic. 2 vezes, não 2 Ishiros. Ele se sentiu envergonhado por sequer usar esse termo. Shironeko olhou para o pico que perfurava o céu cética. Ela achou que Ishiro estava apenas tentando se vingar dela, mas não tinha provas. Como se estivesse lendo sua mente, Ishiro, agora caindo da prancha novamente, se limpou, pegou a prancha e disse friamente. É melhor você pedir ao Capitão Shiden para cuidar de Dango. Então ele se virou e foi embora, ignorando-a completamente. Uf! Shironeko bufou e foi procurar Shiden. Ela tinha que admitir, naquela altura, não podia garantir a segurança de Dango. Logo, sob a supervisão de Shiden, Dango começou a treinar novamente. Os ventos fortes e as correntes de ar erráticas tornaram o treinamento com picos muito mais difícil do que no solo. Dango não conseguiu sucesso imediatamente. Mas como o pico era tão alto, todos os ninjas do acampamento conseguiam vê-lo. Ninguém conseguia ignorá-lo. Cada vez que Dango subia, o acampamento ficava em silêncio, observando nervosamente. Cada vez que caía, eles soltavam um suspiro sincronizado. E o comentário seguiu. Incrível! Dango-sama resistiu a 30 Ishiros naquela altura. Sim, só consegui 4 no chão. Dango-sama é incrível. Ishiro não conseguia mais se concentrar. Como todo mundo, acabou apenas assistindo ao programa. Depois de capturar Dango e mandá-lo de volta, Shiden se aproximou e disse a Ishiro, de onde você tirou esse método? O acampamento inteiro está treinando assim agora. O rosto de Ishiro escureceu. Era a última coisa sobre a qual ele queria falar. Shiden, com os olhos ainda fixos em Dango, continuou. Observei que algumas pessoas estão adquirindo melhor controle sobre seus corpos após o treinamento. Não é drástico, mas é perceptível. Ishiro ficou atordoado. Não havia percebido que o treinamento tinha efeitos adicionais. Antes que pudesse reagir, Dango caiu novamente. Shiden correu para segurá-lo e colocá-lo de volta no lugar. Quando Shiden retornou, Ishiro já havia inventado uma história. Aprendi isso em Konoha. Uma das 3 grandes terras sábias, o Monte Myobuku supostamente usa esse método. Dizem que aumenta a taxa de sucesso do treinamento do modo sábio, então decidi deixar Dango tentar também. Dango pode ter uma vida mais fácil por causa da quantidade de energia natural que absorve. Ele tentou salvar um pouco de orgulho. Ninguém respondeu. Shiden ainda estava concentrado em Dango. Os 3 alunos pareciam ainda mais ansiosos que Shironeko, como se fossem seus verdadeiros donos. Uf!
Ishiro bufou e foi embora. Melhor treinar mais do que continuar perdendo a cara aqui. Este mundo não vale a pena. Os 3 estudantes olharam para as costas dele que se afastava, depois olharam uns para os outros, e caíram na gargalhada com as mãos sobre a boca. Nos dias que se seguiram, Ishiro melhorou, mas ainda estava longe de se equilibrar completamente. Ele começou a suspeitar que seu maior problema era pensar demais. No original, Fukazaku havia dito a Naruto: você precisa limpar sua mente. Os pensamentos de Ishiro estavam sempre a mil, ele nunca conseguia se acalmar. Suspeitava que sem seu encontro inicial com a energia natural no culto do deus maligno, não teria melhorado nada. Poderia ter passado a vida inteira preso naquele nível. Por fim, ele decidiu consultar Shironeko e Dango. Embora os instintos felinos e a energia natural ajudassem Dango, ainda poderia haver conselhos úteis. Shironeko, orgulhosa como sempre, mostrou-se presunçosa no início, mas não lhe deu trabalho. Ela traduziu obedientemente entre Ishiro e Dango. Depois de alguma conversa, o progresso de Ishiro acelerou, um pouco, mas ainda não era impressionante. Olhando para trás, seu treinamento com relâmpago havia estagnado. A liberação de fogo não havia dado em nada. O modo sábio também não estava progredindo. Ishiro começou a sentir que toda a sua sorte havia se esgotado com a descoberta da liberação de porcelana. Some-se a isso o vazamento de informações ao matar o ninja de Como. Ele cometeu um erro de principiante. Sua mente ficou turva. A última vez que isso aconteceu foi pouco antes de ele se comprometer a dominar a liberação de água. Naquela época foi preciso um empurrãozinho de Myosha, da tropa da barreira, para que ele percebesse. Desta vez, pelo menos, ele percebeu sozinho a instabilidade em seu coração. Capítulo 155. Desta vez, Ishiro detectou seu desequilíbrio mental cedo, ao contrário da última vez. Aquele atraso anterior lhe custará caro, aumentando a distância entre ele e gênios de primeira linha como Ikura. O resultado? Todos aqueles prodígios haviam alcançado o nível quase Kage, e alguns talvez até tivessem se tornado Kage completos. E Ishiro? Ele ainda era apenas um Jounin de elite. Embora tivesse desenvolvido com sucesso a Kekkei Genkai da liberação de porcelana, ele ainda estava longe do verdadeiro poder de nível Kage. Felizmente, ele percebeu isso cedo. Caso contrário, se seu treinamento tivesse se transformado em obsessão, as coisas teriam ficado complicadas. Não havia um método especial para lidar com esse tipo de fixação mental. A única solução que Ishiro conseguiu pensar foi o equilíbrio, trabalho e descanso. Então ele decidiu dar a si mesmo um descanso de verdade. A bem da verdade, desde que reencarnou, Ishiro não descansava direito, a menos que estivesse ferido. Mesmo ferido, ele ainda praticava técnicas menos exigentes fisicamente. Como quando estava acamado e com dores, ele ainda praticava Banshouten em puxada universal, deitado. Depois de explicar tudo a Kitsushi, Ishiro recebeu alguns dias de folga. Durante esse período, tudo relacionado ao treinamento pessoal foi suspenso. Qualquer informação que pudesse causar ansiedade foi filtrada. O efeito foi imediato. No momento em que sua licença foi aprovada, Ishiro sentiu todo o corpo relaxar. Pensando melhor, ele retornou aos seus aposentos e tirou todo o seu equipamento pesado. Ele até trocou seu uniforme Jounin padrão por roupa civis simples. Desde que reencarnou, ele treinava até tarde todas as noites. Mas esta noite, depois do jantar, Ishiro apenas deu uma volta casual e foi dormir cedo. Ele pensou que seus anos de relógio biológico rigoroso poderiam dificultar o sono. Mas, no momento em que se deitou, desmaiou e dormiu profundamente até o final da manhã do dia seguinte. Cerca de 14 a 15 horas no total. Quando ele finalmente acordou, ainda grogue, balançou a cabeça, lavou-se lentamente e saiu do quarto. Bocejando enquanto caminhava, Ishiro foi até o escritório de logística para pegar um pouco de comida e depois retornou ao campo de treinamento. Mas ele não estava lá para treinar. Arrastando uma cadeira até a beira do campo, Ishiro sentou-se e, com os olhos semicerrados, aproveitou o sol enquanto observava os outros treinarem. Ver os outros trabalhando enquanto eu descanso é uma sensação ótima. Como vice-comandante da divisão oriental e figura pública, o comportamento incomum de Ishiro imediatamente chamou a atenção. Muitos olharam para ele com curiosidade perguntando-se: que plano estranho esse cara tem agora? Na mente deles, Ishiro era um líder visionário. Quando o acampamento foi estabelecido, ele os liderou no aprendizado de jutsu colaborativo. Depois, desenvolveu um Kekkei Genkai, liberação de porcelana, que agora se espalhava pelo mundo shinobi. Poucos dias antes, ele havia introduzido o treinamento de equilíbrio. Alguns até disseram que ele criou vários jutsus, incluindo poderosos jutsus ofensivos de nível A. Ishiro não se importou com os sussurros. Meio cochilando, continuou observando os outros. Ultimamente, a maior parte do acampamento era focada no treinamento de equilíbrio. Kitsushi não apenas encorajou isso como comandante, mas enviou um relatório à vila recomendando que todos os shinobi adotassem a prática. Observando os outros tratarem o treinamento como um jogo divertido, o humor de Ishiro melhorou sem que ele percebesse. Suspiro. Ishiro murmurou. Faz anos que não olha ao redor e aprecia a paisagem. Esse pensamento trouxe uma ponta de arrependimento. Durante anos, movido pelo medo daquela batalha divina na Quarta Grande Guerra Ninja, Ishiro viveu como uma corda de arco esticada. Até comer e dormir pareciam esforços. Talvez fosse o sol quente ou o cansaço acumulado, mas logo Ishiro cochilou em sua cadeira, roncando baixinho. Todos no acampamento notaram imediatamente. Afinal, eram shinobi, mas nenhum deles o perturbou. No mundo shinobi, ninguém poderia dizer se as ações estranhas de um camarada faziam parte de algum treinamento esotérico. Então Ishiro dormiu pacificamente durante a tarde. Por fim, seus 3 alunos retornaram de uma missão, e vendo que era a hora do jantar, gentilmente o acordaram. Ainda meio adormecido, Ishiro se espreguiçou, percebendo lentamente que havia dormido na beira do campo de treinamento. Ele achou engraçado.
Como shinobi, é preciso estar sempre alerta. Mesmo dormindo, é preciso ser capaz de entrar em ação. Mas ele estava satisfeito com esse estado mental. Equilíbrio e ritmo. Era isso que faltava. Ele estava tenso demais. Seus 3 alunos acharam seu comportamento um tanto estranho. Kawakita, sempre direto, expressou a pergunta em comum. Professor, o que houve? Por que você estava dormindo aqui fora? Você não parece ser você mesmo. Ishiro riu baixinho e bagunçou o cabelo de Kawakita sem explicar. Eles ainda estavam longe de entender o seu nível. Mesmo Shiko Tomoe, a mais avançada dos 3, ainda não havia se tornado uma jounin. Kageyama e Kawakita nem eram jounin especiais. Não se preocupe. Vamos comer. Ishiro bocejou e foi em direção ao refeitório. Os 3 estudantes seguiram, atordoados e confusos. Ishiro manteve essa mentalidade relaxada por 5 dias inteiros. Dormia mais da metade do tempo, ainda assim, dormia mais de 12 horas por noite. Durante as horas em que estava acordado, ele tomava sol e relaxava, ocasionalmente dando conselhos casuais aos seus alunos. Mas todos os 3 estavam em um estágio em que precisavam trilhar seus próprios caminhos. Não precisavam de muita orientação por enquanto. Com pouco para fazer, Ishiro passava o tempo observando os outros treinarem ou observando Dango praticar. Ele não tinha permissão para sair do acampamento, então também não podia passear. Em algum momento no futuro, quando o mundo shinobi finalmente estiver em paz, viajarei e explorarei. Eu não reencarnei só para trabalhar duro para sempre, certo? Durante esses 5 dias, Ishiro não visitou o escritório de Kitsushi, não se preocupou com assuntos do acampamento e não fez nenhum treinamento. Pela primeira vez, ele realmente se permitiu descansar. No 6º dia, sua pausa terminou. Retornando à sua rotina habitual, Ishiro acordou cedo, lavou-se, vestiu seu equipamento pesado e colete jounin e retomou o treinamento. Ele não se apressou. Começou retomando seu treinamento físico regular, que havia interrompido por 5 dias. Após o café da manhã, passou para o treinamento direcionado. Seu foco para amanhã, liberação de relâmpagos. De volta ao lago artificial, Ishiro subiu na plataforma central e formou selos de mão, lançando o jutsu relâmpago guiado. Ele cuidadosamente conteve o relâmpago gerado no centro do lago. Este primeiro passo foi um sucesso perfeito. Nem uma única faísca atingiu a beira do lago, tudo permaneceu sob seu controle. Em seguida, Ishiro tentou guiar o raio para atingir os pequenos pilares ao redor do lago. Embora não fossem impecáveis, os resultados foram promissores. Cerca de 1 dúzia de fios atingiram os alvos pretendidos sob seu controle. O restante perdeu a precisão no meio do caminho. Alguns ainda atingiram pilares, mas foi pura sorte. Comparado à sua taxa de sucesso zero anterior, este foi um avanço enorme. Claramente sua decisão de descansar tinha sido a correta. Sua tensão mental anterior havia prejudicado severamente seu desempenho. Agora, com a mente mais calma, seu controle havia melhorado drasticamente. Dispersando os raios restantes, Ishiro repetiu o processo. Ao final da manhã, ele havia encontrado o ritmo. Na rodada final, guiou com precisão mais de 30 raios até o alvo, uma melhoria incomparável. Naquela tarde, Ishiro retomou o treinamento de equilíbrio. Com a ajuda de um clone, sentou-se novamente no topo do espigão de pedra sobre uma tábua de madeira. Todos no acampamento notaram sua retomada da prática. Depois do comportamento incomum dos últimos dias, todos estavam curiosos para ver até onde ele havia chegado. Isso incluía Shironeko e seus 3 alunos. Assim que o clone o soltou, Ishiro começou a balançar, mas, dessa vez, os movimentos eram muito menores do que antes. 1 Ishiro, 2 Ishiros, 3. Um shinobi começou a contar. No início, Ishiro permaneceu muito firme. Mesmo depois dos 40, ele só balançava levemente, provavelmente por causa de uma brisa. Mas essa pequena mudança se agravou, e ele logo caiu. 44. Ishiro-sama durou 44 unidades? Incrível! Tomar sol realmente melhora suas habilidades? Shiko Tomoe esfregou os olhos e perguntou. Irmã Shironeko, foi Dango quem ensinou isso ao sensei? Shironeko balançou a cabeça. Dango havia dado alguns conselhos, mas ela sabia que não tinham ajudado muito. Kageyama sussurrou. Será que ele está usando a técnica da pedra leve? Kawakita sentiu, ele tinha a mesma suspeita. Ishiro sabia voar, afinal. Pairar no ar deveria ser mais fácil do que se equilibrar. Mas Shiko balançou a cabeça. Não, o sensei não está emitindo chakra. Ele não está usando ninjutsu. Em meio à conversa, Ishiro começou sua segunda tentativa. 1, 2, 10, 20, 50. Desta vez, não houve acidente. Tendo ajustado seu estado mental, Ishiro superou a oscilação inicial e gradualmente se estabilizou, até ficar completamente imóvel. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e deu um leve sorriso. Observando os espectadores, zombou consigo mesmo. Deixe que outros desapareçam na obscuridade, meu nome durará para sempre como os rios caudalosos. Com uma aura dominadora, Ishiro caminhou até o espeto de pedra de Dango e usou a liberação de terra novamente, dessa vez criando um espeto mais alto. Não esperava por isso. Depois de ajustar sua mentalidade, até sua liberação de terra melhorou, o pico ficou cerca de 10% mais alto. Ele convocou um clone para ficar de prontidão em caso de queda. Então, com a técnica da pedra leve, Ishiro carregou a tábua de madeira até o topo do novo pico. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Sentado de pernas cruzadas no topo do pico de pedra com mais de 100 metros de altura, Ishiro retomou seu treinamento de equilíbrio. Assim como na tentativa frustrada anterior, apesar de tentar ao máximo permanecer equilibrado, ele perdeu o equilíbrio por volta da marca dos 20 pontos de poeira e caiu.
Seu clone da sombra saltou e o pegou no ar, e os dois pousaram juntos em segurança. De volta ao chão, Ishiro fechou os olhos para relembrar as sensações que acabará de experimentar e então subiu ao topo novamente para outra rodada. Desta vez, o resultado foi quase o mesmo. Ele perdeu o equilíbrio logo após a marca de 20 pontos de poeira, e os ventos caóticos da alta altitude o perturbaram novamente. Mas, diferentemente dos fracassos anteriores, o calmo Ishiro começou a perceber uma leve sensação de ritmo nas perturbações. Na terceira, quarta e nas tentativas subsequentes, a duração do equilíbrio começou a aumentar em saltos. Esse salto no progresso veio de sua crescente capacidade de suportar uma rajada, depois duas. Cada vez que ele se preparava para enfrentar uma rajada, ganhava mais tempo. Por fim, os ventos de alta altitude não foram mais suficientes para derrubá-lo. Embora cada rajada ainda o fizesse cambalear por um tempo, Ishiro recuperou o equilíbrio rapidamente antes que a próxima chegasse. Observando-o melhorar aos poucos, o humor entre os membros do acampamento mudou, do choque inicial à inveja e finalmente à admiração. Shironeko arregalou os olhos, atônita. Como ele nos superou de repente desse jeito? Ela olhou para Dango, que também observava Ishiro silenciosamente em seus braços. O que ela queria dizer era claro. Você também consegue fazer isso. Miau, Dango respondeu decisivamente. Shironeko entendeu. Dango estava admitindo que não. Droga, perdi para aquele cara de novo. Em uma tarde, Ishiro deixou de ser motivo de piada no acampamento para atingir um nível inspirador de admiração. A razão era simples, mentalidade. Esse tipo de treinamento era baseado no estado mental. Ishiro tinha uma ligeira vantagem graças à sua exposição prévia à energia natural. Só isso o tornava mais forte do que qualquer outro no acampamento, com exceção de Dango. Mas antes, a mentalidade impaciente e excessivamente determinada de Ishiro era totalmente incompatível com este treinamento. Ele era o único a abordá-lo com um objetivo claro, o que ironicamente tornava sua mentalidade a pior de todas. Então seu desempenho também foi o pior. Os outros, incluindo Dango, não entendiam o propósito do treinamento. Abordaram-no com uma atitude leve e brincalhona, o que por acaso era a mentalidade ideal. Agora que Ishiro havia se adaptado, alinhando sua mentalidade com os princípios do treinamento sábio e auxiliado por seu contato prévio com a energia natural, o sucesso veio facilmente. Ainda assim, isso não era suficiente. O objetivo de Ishiro era eventualmente atingir um nível em que nem mesmo uma brisa pudesse perturbar seu corpo. Mas era a hora do jantar, e o treinamento de hoje havia terminado. Ele continuaria no dia seguinte, não havia pressa agora que seu coração estava em paz. Naquela noite, Ishiro sentou-se com seus 3 discípulos no meio do campo de treinamento, exalando uma aura estoica e sábia. Depois do jantar, ele se voltou para o treinamento de liberação de fogo, sua principal missão. No entanto, isso não era algo que melhoraria sua força de combate rapidamente. Anteriormente ele havia apressado seu desenvolvimento e acabou negligenciando a liberação de fogo. Mas com sua mentalidade corrigida, ele agora entendia. O domínio da natureza do chakra exigia acumulação constante. Assim como ele construiu sua liberação de água ao longo do tempo. Sua maestria na liberação da terra veio através de uma situação de vida ou morte e da orientação de 2 mentores de nível Kage. Esse foi um atalho único, algo que ele não conseguiria reproduzir. Então Ishiro decidiu ir passo a passo, dia a dia, pouco a pouco. Devido a restrições de nível, ele não teve permissão para aprender a liberação de fogo de nível A. Ele só conhecia um jutsu de nível B, a técnica de fogo do sábio da Fênix, e 2 técnicas de nível C, a técnica da grande bola de fogo e a técnica do chicote de fogo. Graças ao mangá original, Ishiro conseguia conjurar a grande bola de fogo com apenas 6 selos de mão. Ele também reduziu o chicote de fogo para 14 selos após obter insights na ilusão de genjutsu do culto do deus maligno. Mas fogo do sábio da Fênix ainda exigiu impressionantes 24 selos. Antes de chegar à divisão leste, Ishiro havia trocado por mais de uma dúzia de jutsus de rank C da vila, incluindo mais 3 de liberação de fogo. Mas ele ainda não havia tocado neles, estava muito focado em seu treinamento de Kekkei Genkai. Agora seu treinamento de liberação de fogo se concentra em 2 objetivos. 1. Aprender os 3 jutsus de liberação de fogo de nível C não utilizados. 2. Simplificando todos os seus selos de mão de liberação de fogo, embora seu conhecimento sobre liberação de fogo fosse limitado. Desta vez o treinamento pareceu muito mais fácil comparado às técnicas simplificadas de liberação de água e terra daquela época. Refletindo, isso se devia à sua experiência e percepção aprimoradas. Mesmo que sua afinidade com a natureza do fogo ainda fosse baixa, sua execução de jutsus e suas habilidades de controle de chakra haviam melhorado drasticamente. Na verdade, em termos de controle de chakra, Ishiro provavelmente era o segundo em todo o mundo ninja, perdendo apenas para o shinobi de nível Kage. Então o que ele esperava ser um projeto demorado progrediu rapidamente. Entre o jantar e a hora de dormir, Ishiro não apenas dominou as 3 novas técnicas de liberação de fogo de nível C, mas também simplificou cada uma delas, reduzindo seus selos de mão de mais de 20 para cerca de 12 ou 13. Até mesmo a técnica do fogo do sábio da Fênix, o jutsu de nível B, foi reduzido de 24 para 19 selos. Depois de terminar seu treinamento, Ishiro tomou um banho rápido e foi para a cama se sentindo satisfeito. Enquanto isso, no escritório de Kitsushi, ele e Shiden ainda estavam imersos em papelada. Eles também tinham ouvido falar do rápido progresso de Ishiro. Aquele pirralho resmungou Kitsushi com uma risada, nem pensou em voltar da licença ou ajudar com essa maldita papelada. Embora não fosse o professor de Ishiro, Kitsushi já fora seu líder de esquadrão e se orgulhava de seu crescimento. Mesmo assim, era difícil não reclamar quando Ishiro jogava todo o trabalho para ele e Shiden.
Shiden sorriu e disse, quando eu estava ajudando o Dango a treinar, notei algo interessante sobre Ishiro. Seus talentos são incomuns. Lembro-me de quando ele se tornou um Jounin, sua mudança mental foi muito estranha. Eu apenas demonstrei um jutsu de nível A para ele, Shironeko e o pequeno Ishikawa, e bum, ele conseguiu. De repente, ele percebeu que era um ninja. Foi como se ele tivesse amadurecido num instante. Ele sempre teve uma maneira diferente de pensar. Analisei seus discos. Ele tinha uma centelha criativa mesmo quando era bem jovem. Ele percebe caminhos que os outros ignoram. Então, com esse tipo de mentalidade, não é surpresa que ele crie métodos estranhos, mas eficazes. Kitsushi assentiu, pensativo. Ele sempre achará Ishiro simplesmente maduro. Mas a análise de Shiden revelou algo mais. Suas ideias eram realmente únicas. Depois de um momento, Kitsushi acrescentou. Há algum tempo, ele desenvolveu o Kekkei Genkai da liberação de porcelana. Agora que está pronto, ele não está se aprofundando nem refinando sua liberação de água. Em vez disso, está se dedicando ao relâmpago e ao fogo. O que ele está tentando fazer? Shiden não tinha uma resposta definitiva, mas pensou em voz alta. Ele mencionou o método de estimulação relâmpago uma vez. Pelo jeito como ele falou, percebi que estava fascinado. Acho que ele quer desenvolver o liberação de relâmpago para poder tornar esse método utilizável. Quanto à liberação de fogo, e se ele estiver tentando criar um Kekkei Tota como Tsuchikage? De jeito nenhum. É Kekkei Tota. O primeiro instinto de Kitsushi foi rejeitar a ideia. É compreensível que em Iwagakure, e até mesmo em todo o mundo ninja, a liberação de poeira fosse o único Kekkei Tota conhecido, a assinatura do Tsuchikage. Aos olhos da liderança de Iwa, Ikura era o verdadeiro herdeiro do título de Tsuchikage. Era difícil associar Ishiro a algo tão grandioso. Mas ainda assim, Ishiro tinha acabado de desenvolver uma Kekkei Genkai. Criar uma Kekkei Genkai e uma Kekkei Tota era algo completamente diferente em termos de dificuldade. Mas com Ishiro, após a análise de Shiden, Kitsushi começou a se perguntar, talvez, apenas talvez, não fosse impossível. Bem, vamos esperar para ver. Vamos ver que surpresa esse garoto vai trazer para nós e para a vila. Depois de uma boa noite de sono, Ishiro acordou pronto para continuar o treinamento de ontem. Mas depois de terminar seus exercícios físicos, ele foi arrastado sem cerimônia por Kitsushi. Kitsushi lhe deu uma pilha de informações e lhe disse para revisar todos os eventos recentes no mundo shinobi. Como Jounin de elite e subcomandante de uma divisão militar, Ishiro não podia se dar ao luxo de ser ignorante. Além da inteligência, ele também era obrigado a participar de assuntos internos e gestão de logística. Relutantemente, Ishiro interrompeu seu treinamento de liberação de relâmpagos e equilíbrio. Ele esperava terminar logo e retornar ao treinamento, mas claramente subestimou a situação. Como andava se comportando mal ultimamente, e Ishiro foi quem os provocou. Então, essa bagunça? Era ele quem tinha que resolver. Assim, Kitsushi lhe passou todas as tarefas relacionadas ao Kumo. A primeira reação de Ishiro foi, vamos atacar o acampamento deles com força. Matar alguns Jounin e ver se eles ainda querem agir. Mas então ele reconsiderou. Se ele realmente agravasse as coisas e desencadeasse uma guerra total entre a Terra da Terra e a Terra do Relâmpago, ele seria o culpado. Ainda assim, a informação disse que Como estava constantemente provocando os esquadrões de patrulha Iwa ao longo da costa, às vezes até cruzando a fronteira descaradamente. Se Iwa não respondesse com firmeza, aqueles lunáticos de Como poderiam pensar que Iwa estava com medo. Esse era um equilíbrio delicado. Após analisar as informações, Ishiro tomou uma decisão. Reuniu 7 ou 8 equipes, juntamente com seus 3 discípulos e rumou para a costa. Haveria uma luta. Mas para evitar uma escalada do conflito, Iwa não podia parecer intimidador com patentes superiores. Se equipes com classificações iguais, Chunin contra Chunin, Genin contra Genin, lutassem de forma justa sob a supervisão dos Jounin e Iwa vencesse, isso seria o suficiente para fazer Como recuar por um tempo. Capítulo 157. Ishiro liderou um esquadrão de mais de 20 pessoas até a região costeira. Com seu jutsu sensorial, ele rapidamente localizou vestígios de atividade ninja de Como. Suas ações foram nada menos que flagrantes. Só dentro do alcance sensorial de Ishiro, já havia 3 esquadrões completos de 4 homens, 2 dos quais contavam com Jounin. Uma proporção tão alta de Jounin claramente não era a postura habitual de Kuma em seu acampamento na Terra do Ferro. Era claramente uma provocação, uma demonstração de força. Esses 3 esquadrões haviam cruzado para a Terra da Terra, mas não tinham ido longe. Mantiveram formação e espaçamento que permitiam apoio ou retirada rápida, claramente uma postura tática. Zombou Ishiro. Aquilo não era um reconhecimento, era uma isca. Eles entraram no território de Iwa, mas não avançaram. Havia pouca informação valiosa ali, e este era o coração da zona de patrulha de fronteira de Iwa. O propósito deles era claro, antagonizar. E pela sua composição, Como estava claramente preparado para uma escalada. Talvez seu alto comando tivesse ordenado que não atacassem primeiro, então eles esperavam provocar Iwa a fazer o primeiro movimento, para que pudessem retaliar sob o pretexto de defesa. O clássico isca e retaliação. Quando Ishiro e sua força chegaram, a posição de Como mudou sutilmente. Um dos líderes do esquadrão Chunin está desaparecido. Aquele usuário de relâmpagos do tipo veloz, murmurou Ishiro, deduzindo que provavelmente havia voltado para relatar. Enquanto isso, os 3 esquadrões de Como haviam reforçado a formação, mas não se uniram, prontos para coordenar se necessário. Ishiro olhou mais para a esquerda. Mais 4 shinobi se aproximavam, fora do seu alcance de detecção original.
ignorando-os por enquanto e os dois esquadrões liderados pelos Jounin, Ishiro se concentrou na unidade como o restante, aquela com apenas 3 genin. Ele se virou para um líder de esquadrão Chunin ao seu lado. Capitão Aquino, mande sua equipe enfrentar aqueles 3 genins de Como. Aquino assentiu e imediatamente transmitiu ordens à sua equipe. Esta unidade foi escolhida a dedo entre a elite do acampamento. Cada esquadrão tinha especialidades específicas. Os subordinados de Aquino eram Ida, Osamu e Eriko Kozuji. Sem hesitação, eles atacaram o genin Kumo. Do lado de Kumo, os dois Jounin se entreolharam e silenciosamente chegaram a um consenso. Como Iva não atacou diretamente mas optou por usar genin, como pôde protelar e ganhar tempo para reforços. Eles não interferiram. Do lado Iva, Eriko Kozuji era o núcleo, ela vinha de um clã com técnicas herdadas. Embora não fosse considerada de primeira linha entre seus pares e nunca tivesse feito parte da elite, ela ainda era uma shinobi formidável. Como praticante de ninjutsu com foco na liberação de fogo, ela começou a usar selos de mão assim que eles entravam em seu alcance. Mas antes mesmo dela, Ida começou a formar selos. Originalmente, Ida e Osamu eram praticantes de taijutsu, mas após a formação da divisão leste, ambos foram forçados a estudar ninjutsu. Inicialmente eles resistiram, até testemunharem em primeira mão o poder absoluto do ninjutsu combinado. Especialmente depois que Ishiro liderou uma missão onde matou um Jounin de elite de Konoha usando técnicas de equipe, os dois ficaram completamente convencidos. Então, espalhou-se a notícia de que todos os 3 discípulos pessoais de Ishiro haviam sido promovidos a Chunin apenas um ano após a formatura. O exemplo de Shiko Tomoe em particular chocou o acampamento. E como Ida e Osamu estavam sempre treinando perto dos discípulos de Ishiro, eles testemunharam seu rápido crescimento em primeira mão. Então a reputação de Ishiro como mestre e professor se espalhou como fogo. Agora, Ida havia aprendido com sucesso uma técnica de liberação de vento, tornando sua equipe uma das poucas capazes de executar um jutsu coordenado sem exigir a participação do capitão. Devido à sua baixa proficiência, Ida precisava começar a treinar seus selos antes de Eriko. Do lado de Kumo, os genin já estavam preparados. Um usava a liberação de relâmpago, um era especializado em Kenjutsu e um focava puramente em Taijutsu. Eles não se defenderam. Assim que viram os selos se formando, se espalharam e lançaram contra-ataques. O usuário de relâmpagos iniciou os selos de mão, e o usuário de Taijutsu lançou shurikens e kunai para atrapalhar os usuários de ninjutsu de Iva. Osamu avançou para interceptar os projéteis disparados contra Ida, que não tinha a habilidade de esquivar e lançar jutsus ao mesmo tempo. Eriko, no entanto, esquivou-se agilmente enquanto formava selos. 10 segundos depois, todos os 3 jutsus estavam completos. Liberação de fogo, jutsu da rede de chamas. Liberação de vento, avanço. Liberação de raios, ataque de raios. Ambos os lados lançaram suas técnicas, surpreendendo um ao outro. Como não esperava a combinação vento-fogo. Embora as técnicas individuais fossem de nível C, quando combinadas, seu poder quase chegava ao nível B, e com uma área de efeito expandida. Essa era a estratégia de Eriko. Ishiro havia originalmente atribuído a grande bola de fogo à maioria dos recrutas, mas ela havia optado pela rede de chamas, que era mais ampla. Embora seu poder base fosse mais fraco quando apoiado pela liberação de vento, sua área destrutiva aumentava, e ainda tinha um impacto poderoso. Os genin de Como se espalharam um pouco, mas não o suficiente para evitar uma combinação de área tão ampla. Todos os 3 tentaram se esquivar, mas era tarde demais. Vendo isso, os 2 Jounin de Como finalmente se moveram, usando a cintilação corporal para resgatar o trio. No entanto, salvar 2 genins enquanto escapavam foi um fardo pesado, até mesmo para eles. Todos os 3 sofreram queimaduras, sendo Jounin o mais afetado. Iva também não escapou ilesa. O usuário do relâmpago de Como não usou um movimento em área, mas sim uma poderosa técnica de perfuração mirada diretamente em Osamu. Cortou o jutsu combinado deles com precisão mortal e quase o empalou. Felizmente, um dos assistentes Jounin de Ishiro previu isso. Ele interceptou bem a tempo, empurrando Osamu e Ida para o lado. No final, ambos os lados saíram machucados. Mas a verdade nua e crua era clara. Sem a intervenção dos Jounin, Iva teria perdido um e sofrido outro ferimento, enquanto Como teria perdido os 3. Então foi uma vitória clara de Iva. O choque atingiu Como com força. Uma troca e eles perderam. Para eles, Iva sempre foi a nação mais fraca entre as 5 grandes nações em poder de combate individual, empatada com a ainda não reformada Kiri. Konoha era mais forte. Como e Suna alegavam ser o segundo, ou primeiro no caso de Como. Agora, os genins de Como foram decisivamente derrotados em uma luta 3 contra 3 contra Iva. Mesmo que tentassem racionalizar que esses eram os genins de elite de Iva, a implicação era clara. Os Jounin de Como não foram tão clementes. Eles viram a verdade. Esses 3 shinobi de Iva não eram particularmente fortes individualmente. O que os dava vantagem eram seus jutsus combinados. E isso era ainda mais alarmante. Iva já era conhecido por seus números. Sua afinidade com a liberação de terra o tornava dominante em jutsus defensivos e estruturais. Agora, ele havia encontrado uma maneira de maximizar o trabalho em equipe. Iva estaria ressurgindo? Felizmente, eles não estavam usando a liberação de terra, murmurou um dos Jounin de Kumo. Não há muitos usuários de vento ou fogo em Iva. Enquanto isso, o moral de Iva estava nas alturas. Como esperado, o método de treinamento do Lord Ishiro funciona. Uma rodada e o genin de Kumo já está derrotado. Todos olhavam para Ishiro com reverência. A partida foi interrompida e o time de Eriko retornou. Apesar da vitória, Osamu ainda estava abalado. Seus companheiros o confortaram. Ishiro acenou com a cabeça para o trio. Bom trabalho. Isso é um crédito de missão de nível B para cada um de vocês. O medo dele se transformou em alegria.
Depois que ambos os lados se acalmaram, Ishiro se dirigiu aos ninjas de Kumo. Honrados veteranos de Kumo. Sou Ishiro, subcomandante da divisão leste de Vagakuri. Não guardamos rancor de vocês. Por favor, retirem-se do país da terra. Se não estiver satisfeito, podemos resolver isso por meio de partidas. Assim como antes batalhas de genins 3 contra 3. Para cada partida que vencermos, você fica fora da terra por um dia. O que me diz? Antes que os ninjas de Kumo pudessem responder, uma voz profunda soou à distância, atrás deles. Sem problemas. Mas se vencermos, o que Iva oferece em troca? Um shinobi corpulento e de pele escura surgiu do mar, exatamente o tipo de arquétipo de Kumo musculoso e estrondoso que Ishiro esperava. Ishiro estreitou os olhos. Ele não podia oferecer território. As ações de Iva eram defensivas, como era um intruso. Mas ele tinha um trunfo. O homem chegou em instantes, claramente o mestre da estimulação relâmpago. Assim que se posicionou ao lado de seus companheiros, Ishiro respondeu. Iva e Kumo compartilham um inimigo comum, Konoha. Se você vencer, posso lhe fornecer informações sobre Konoha. Que tipo de informação? Perguntou o grande shinobi de Kumo. Haha. Você acha que consegue obter informações tão facilmente, veterano? Capítulo 158. Ao ouvir as palavras de Ishiro, o ninja de Kumo hesitou brevemente antes de perguntar. Como posso ter certeza de que suas informações realmente valem alguma coisa? E julgue você mesmo, respondeu Ishiro calmamente. Tudo bem. Para cada rodada que perdermos, ficaremos fora da terra por um dia. Mas se vencermos, você nos dá uma informação, respondeu o ninja de Kumo. Você está subestimando minhas informações e acha que são tão baratas, respondeu Ishiro com um sorriso irônico. O ninja de Kumo franziu a testa levemente e pensou. Então, quais são os seus termos? Se você vencer 30 rodadas, eu lhe entregarei as informações. Estrondo. Você está zombando de mim? O ninja de Kumo pesou forte, partindo a terra sob ele com um estrondo estrondoso. Calma, calma. Não se preocupe, as informações que estou oferecendo valem o seu esforço. Você saberá quando as ouvir, disse Ishiro sem pressa. O ninja de Kumo estreitou os olhos. 30 rodadas é demais. Uma luta de 3 contra 3 significa que você vai ficar sem genin antes mesmo de chegarmos lá. E parece que você fez sua lição de casa sobre o nosso acampamento. Que tal isso? Lutas de genins contam como uma rodada cada. Lutas de chunins contam como 5 rodadas. Parece justo? É possível, assentiu o ninja de Kumo. E se um jounin lutar? O olhar de Ishiro se aguçou. Se você concordar, isso valerá para todas as 30 rodadas. Com essas palavras, ambos avançaram, avançando para a batalha. Conforme Ishiro avançava, ele ativou a liberação de porcelana. Grandes camadas de lama se ergueram e se sobrepuseram, avançando em direção aos ninjas de Kumo como ondas. Os olhos do ninja de Kumo se estreitaram. Então é mesmo lama. Exatamente como a informação de Moia Negro descreveu, este é quem desenvolveu uma nova Kekkei Genkai. Um brilho de intenção assassina brilhou nos olhos do ninja de Kumo antes que ele ganhasse velocidade e atacasse ainda mais rápido. Ishiro não reconheceu esse homem do cânone, então imaginou que fosse um jounin de elite comum. Oponentes focados em velocidade podiam ser complicados, mas Ishiro não estava preocupado. Esta foi a oportunidade perfeita para testar a liberação de porcelana. Camada após camada de lama se apressou para enredar o ninja de Kumo, apenas para ser dilacerada por seu ataque rápido. O chakra potencializado por raios infundido em seu corpo fez com que partes da lama perdessem a coesão com o impacto. A lama não o desacelerou muito. Após romper 3 camadas, Ishiro mudou de tática. No quarto choque, a lama se transformou em rocha sólida. Bum! Embora ainda aberta, o impacto desacelerou significativamente os ninjas de Kumo. A quinta e a sexta camada seguiram o mesmo padrão. A essa altura, a velocidade dos ninjas de Kumo já estava abaixo da de Ishiro. A lama que ele havia escapado antes agora o alcançava e o cercava. O ninja de Kumo se recusou a ser contido. Tentou escapar, mudando de direção com frequência. Mas sob o controle de Ishiro, a lama podia alternar entre estados macio e duro, tornando-se rocha quando carregada e então, lama novamente para fechar o cerco. Após várias tentativas, a vantagem de velocidade dos ninjas de Kumo foi completamente anulada. Ishiro sentiu a vitória se aproximando. Até que o ninja de Kumo rugiu. Liberação da tempestade, dança do flash azul. Em um instante, incontáveis raios azuis de luz surgiram, engolfando a barreira de lama. A lama perdeu instantaneamente a conexão com Ishiro, desintegrando-se em pedra e se desintegrando. Os raios de luz restantes avançaram em direção a Ishiro. Felizmente, ele reagiu rapidamente, cancelando seu jutsu, usando cintilação corporal para escapar e imediatamente iniciando selos de mão para a técnica da pedra leve. Graças à lama ter atrasado um pouco a luz azul, Ishiro já havia alçado o voo quando as luzes brilharam. Ufa! Baixei a guarda. Eu sabia que como tinha informações sobre a liberação de porcelana e ainda assim presumi que funcionaria. Subestimei uma grande nação. Grandes vilas ninjas eram poderosas não apenas por causa de sua força bruta, mas porque tinham contra-ataques para tudo. A liberação de tempestade, uma fusão da liberação de relâmpago e da liberação de água, contra-atacava a liberação de porcelana, que era baseada em terra e água. A vantagem de tipo era clara. Flutuando no ar, Ishiro não sentiu nenhuma conexão com a lama perturbada, completamente neutralizada pela liberação de tempestade. Ele não só não conseguiu garantir a vitória, como também expôs informações. Ficou irritado. Ainda assim, ele ganhou alguma experiência prática sobre como usar a liberação de porcelana de forma mais flexível. Logo, a luz azul se dissipou e o ninja de Kumo reapareceu. Ao ver Ishiro pairando no ar, ele franziu a testa. Voar? A liberação de tempestade era poderosa, sim, mas seu alcance era limitado. Não era adequada para combate em grandes altitudes. Isso dava a Ishiro uma vantagem agora. Mas Ishiro também não estava confortável.
Quando aprendeu a técnica Pedra Leve, ela lhe deu uma grande vantagem estratégica. Mas hoje em dia, a maioria dos inimigos de alto nível tinha opções de longo alcance. Se ele não voasse alto o suficiente, ainda estaria em perigo. E se voasse alto demais, não poderia atacar. A Pedra Leve se tornou mais uma opção de retirada defensiva do que uma vantagem no campo de batalha. Contra lutadores de combate corpo a corpo, Ishiro costumava usar técnicas de lâmina e selos de alta velocidade. Contra lutadores de longo alcance, ele usava movimento instantâneo e ninjutsu. Com a liberação de Porcelana, ele finalmente tinha uma maneira eficiente de combater ameaças corpo a corpo. Mas agora seu oponente era um lutador de curta distância com uma Kekkei Genkai que o contra-atacava. Pela primeira vez, Ishiro sentiu o gosto do que significava estar no lado perdedor de uma disputa. Considerando a situação política atual, Iva não estava pronto para a guerra com Kumo. Ele não podia se dar ao luxo de matar esse homem mesmo que pudesse. Depois de avaliar a situação, Ishiro decidiu não piorar a situação. Esse cara não é um Minato. Não vale a pena arriscar informações só para testá-lo. Após um momento de tensão, Ishiro falou: Sênior, que tal declararmos empate? Os olhos do ninja de Kumo brilharam. Então ele assentiu. Concordo. Ishiro bateu palmas com um sorriso. Maravilha. Então, vamos discutir os termos dos duelos? Kuf. Como quiser, respondeu o homem e retornou às fileiras do Kumo. Pouco depois, cerca de 50 ninjas de Kumo chegaram, provavelmente os reforços que haviam sido convocados. Embora em menor número, Ishiro não entrou em pânico. Ambos os lados estavam em um estado de contenção mútua. Eles queriam vantagem, não uma guerra total. Então, não importava quantos viesse. Ambos os lados sabiam disso. Mesmo quando ele chegou, as equipes de Kumo não fugiram. Quando todos estavam reunidos, Ishiro perguntou: Sênior, me desculpe. Você pode me dizer seu nome? O Jounin ferido de antes respondeu: Este é o comandante Naoto Tanimoto, capitão da unidade de escolta diplomática para a Terra do Ferro. Ishiro estremeceu levemente. Sabia que Kumo havia usado a desculpa de acompanhante diplomática, mas ouvi-lo dito tão abertamente ainda o irritava. Respirando fundo, Ishiro perguntou: Comandante Tanimoto, podemos começar as lutas? Tanimoto respondeu: Sim. Que o Genin comece. Não. Esta é a segunda partida. Já vencemos a primeira antes de você chegar. Pode perguntar ao seu subordinado se tiver dúvidas. Os 3 genins derrotados olharam para baixo, aterrorizados com a possibilidade de Tanimoto perguntar. Claro, ele já sabia, eles tinham denunciado. Mas ele não queria admitir. Vendo isso, Ishiro o interrompeu primeiro. Certamente você não negaria uma derrota, não é, comandante? Caso contrário, não há sentido em continuar. Kuf. Ótimo. Segunda partida comece imediatamente. Ele gesticulou para um Jounin recém-chegado. O Jounin assentiu e falou com 3 de seus genin. Logo, 3 novos genins de Kumo entraram em campo. Tanimoto não queria acompanhar o ritmo de Ishiro, mas queria ver essa nova estratégia de Iva em primeira mão. A segunda equipe Iva não era tão convenientemente estruturada, 2 dos 3 conheciam a liberação de terra, que era o elemento mais comum em Iva. Mas muitos usuários da liberação da terra não tinham talento para ninjutsu e só então começaram a estudar jutsu sob a orientação de Ishiro. Este trio não era particularmente forte. Ishiro os trouxe porque eram extremamente bem coordenados. Essa sinergia se tornou ainda mais eficaz depois que eles aprenderam ninjutsu. A luta correu bem. A princípio, os 2 usuários da terra não usaram ninjutsu, optando por fintas e manobras. Então, um bloqueou um ataque com o estilo terra, parede de lama, enquanto o outro imediatamente seguiu com a técnica quebra de pedra na mesma parede. Kumo não esperava por isso. Ao ver a parede, o Genin avançou e apenas para ser pego de surpresa pelo contra-ataque repentino. Um deles ficou ferido imediatamente. Agora era 3 contra 2. Após uma luta árdua, o Genin de Iva garantiu a vitória por pouco, perdendo 2 vezes no processo. Hehe, a segunda partida também é nossa, disse Ishiro alegremente. Ele estava de muito bom humor. Capítulo 159. O Jounin de elite de Kumo, Tanimoto Naoto, usuário da liberação de tempestade, estava de mau humor. A partida de 3 contra 3 anterior havia sido um golpe. Embora os shinobi de Iva fossem claramente mais fracos individualmente, eles ainda venceram. E de certa forma Naoto achou difícil de aceitar. As táticas utilizadas por Iva pareciam simples à primeira vista, mas sua eficácia era inegável. Se a primeira partida foi um acaso, 2 vitórias consecutivas pintaram um cenário diferente. Será que Iwagakure realmente encontrou um método para compensar sua fraqueza individual? Terceira partida, gritou Naoto, tentando testar esse mesmo pensamento. Não, Tanimoto Dono Ishiro interrompeu rapidamente. Chega por hoje. Vamos nos encontrar novamente em 2 dias. Naoto não se irritou desta vez. Era óbvio que ele havia se controlado ao perceber que não conseguiria derrotar Ishiro facilmente. 2 partidas por dia? Como vamos chegar a 30 assim? Não brinque comigo, garoto. Se Kumo estivesse vencendo todas as partidas, eu não te impediria. Culpe a falta de força do seu próprio time, respondeu Ishiro com um sorriso maroto. Kuf. Naoto claramente não queria discutir mais. Então, sobre o que é essa sua informação? Você acha que informações minhas são tão fáceis de obter? Ishiro franziu a testa. Esse cara era extremamente direto. Podemos trocar informações, respondeu Naoto imediatamente. Ishiro hesitou. Usar informações como isca para atrasar Kumo fazia parte do seu plano. Ele nunca pretendeu revelar segredos valiosos tão cedo. Manter a isca fora do alcance garantiu que Kumo permanecesse cauteloso e hesitante. Se ele a entregasse cedo demais, não havia garantia de que honrariam os termos da partida. Ainda não estou pronto para trocar informações, Tanimoto Dono. Vamos cumprir o acordo. Naoto estreitou os olhos e disse, muito bem. Daqui a 2 dias continuaremos. Com isso, ele conduziu os ninjas de Kumo em direção ao mar.
Ufa! Ishiro soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha medo de Naoto, mas se o homem decidisse começar uma briga de verdade, muitos dos subordinados de Ishiro não conseguiriam. Felizmente a atitude bruta de Naoto era só fachada. Assim que Ishiro demonstrou força suficiente, o homem se tornou muito mais sensato. Após confirmar a retirada completa de Kumo, Ishiro concedeu créditos de missão de nível B aos participantes da segunda partida e levou todos de volta ao acampamento. No quartel-general da Divisão Leste, Kitsushi franziu a testa após ouvir o relatório de Ishiro. Que informação você daria a ele se realmente perdêssemos 30 partidas? Era uma preocupação justa. Iva não era conhecido por sua força individual. Sua destreza vinha do trabalho em equipe e da união. Ishiro pensou por um momento e então respondeu: se chegar a esse ponto, darei a eles informações sobre Namikaze Minato. Kitsushi assentiu. Aquilo era valioso, informações sobre Minato ainda não haviam se espalhado amplamente. Mas seu valor, sensível ao tempo, já havia diminuído um pouco. Ele não insistiu mais. Em vez disso, sugeriu uma nova tarefa. Apontando para o mapa, ele disse: aqui entre a Terra da Grama e a Terra das Cachoeiras, há um pequeno país chamado Terra da Lua. Várias aldeias relataram desaparecimentos em massa. Vão investigar. Vou designar outra pessoa para lidar com as próximas partidas de Como. Ishiro aceitou a missão e estudou o relatório. A Terra da Lua era insignificante, nenhuma vila ninja, e antes não merecia a atenção de Iva. Mas agora estava entre as frentes de guerra de Konoha e Iva. Kitsushi temia que isso pudesse envolver Konoha. Ishiro não hesitou. Após analisar as informações, decolou imediatamente, utilizando o jutsu de voo. A Terra da Lua era minúscula. Ishiro mal se lembrava dela dos livros de geografia e nunca a havia visitado durante missões. No entanto, desde que chegou à divisão oriental, ele estudou os mapas locais. A localização do país da Lua, entre duas grandes nações, o tornava taticamente relevante. Com sua mobilidade aérea, Ishiro chegou rapidamente. Comparando o mapa com a paisagem abaixo, ele rapidamente localizou as aldeias afetadas. Primeiro, ele se escondeu e usou técnicas sensoriais. Após confirmar que não havia sinais de vida, ele entrou na primeira vila. Como um shinobi treinado, não demorou muito para que ele percebesse que algo estava errado. Os aldeões desapareceram repentinamente. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem móveis quebrados. Com base em pistas, Ishiro concluiu que o sequestro ocorreu à noite. Quase todos os aldeões foram arrancados de suas camas. Não houve resistência alguma. Isso não era surpreendente. Para o shinobi, subjugar civis sem alertá-los era fácil. O próprio Ishiro conseguia lançar um genjutsu em larga escala para fazer isso. Embora suas ilusões não fossem de primeira linha com tempo de preparação, ele poderia facilmente aprender uma de baixa potência, eficaz em civis. Ishiro investigou as aldeias restantes. Dentro das casas não encontrou pistas. Mas, do lado de fora, descobriu algo útil. Veneno, murmurou ele. Em cantos menos ventilados, detectou toxinas persistentes. Também encontrou cadáveres de animais selvagens nas proximidades que continham traços do mesmo veneno. A partir daí, ele deduziu a ordem cronológica dos ataques e previu o próximo alvo provável. Ele então se posicionou bem acima daquela região, à espreita. Com camuflagem e técnicas de pedra leve, Ishiro permaneceu praticamente invisível no céu. Contanto que não se movesse erraticamente, era indetectável de baixo. Ele não estava preocupado com sua própria segurança, ele estava mais preocupado que o agressor não aparecesse, tornando a viagem um desperdício. Mas antes que o culpado aparecesse, algo mais chamou sua atenção. Do alto, Ishiro notou algo estranho no terreno do país da Lua. Um vale próximo, por exemplo, parecia redondo demais. Vales circulares não eram comuns. E este não era o único, ele avistou pelo menos 4 desses vales. E havia o rio. Ele corria com uma profundidade incomum para sua localização, e era reto demais. Não parecia natural. Um canal artificial, Ishiro refletiu. Será que uma nação tão pequena poderia ter construído algo tão grandioso? A menos que seja da época dos estados combatentes? Ou até mais antigo? Ele estudou a área mais a fundo, franzindo a testa. Não, nem um engenheiro novato escolheria este caminho para um canal. O terreno não permite. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso foi cortado por uma espada? Que tipo de lâmina poderia causar esse tipo de dano? Enquanto ele olhava novamente para os vales redondos, nomes e conceitos surgiram em sua mente. Shiha Tensei, explosão de reencarnação da Roda Dourada, Rinnegan Tenseigan, Otsutsuki Agoromo Amura Kaguya. Será que isso pode ser o que sobrou daquela guerra de 1000 anos atrás? Não havia mais registros escritos, apenas lendas transmitidas pela tradição oral. O estabelecimento das aldeias ninjas enterrou essas histórias antigas. No país da Terra, as histórias do primeiro Tsuchikage eram muito mais proeminentes. Apenas países menores, aqueles sem aldeias ninja, ainda mantinham rituais e tradições orais. Alguns ainda preservavam tradições do período dos estados combatentes, como sacerdócios. Essas Miko-donzelas do santuário não eram exclusivas do culto ao deus maligno. Muitas religiões antigas as possuíam. A divindade atual mais difundida era a deusa da lebre, claramente inspirada em Kaguya Otsutsuki. Além dela, outros deuses apareceram em mitologias dispersas. Talvez eles também fossem reais. Essas tradições orais foram transmitidas pelas donzelas do santuário ao longo de gerações. Talvez eu devesse investigar esses antigos santuários. Ver se consigo descobrir mais pistas, pensou Ishiro.
Nesse momento, ele avistou algo. Na região que ele havia marcado, uma tênue névoa negra começou a subir de uma vila. Era quase imperceptível, principalmente quando o céu escurecia. Mas Ishiro estava atento. Ele desceu lentamente, parando cerca de 100 metros acima da vila. E lá, ele viu. Uma figura, envolta em uma capa preta, estava no centro da vila. Do ângulo aéreo, Ishiro não conseguia distinguir o rosto da pessoa, nem mesmo seu gênero. Então, ele estudou a figura por mais tempo. Talvez sentindo o escrutínio, o indivíduo encapuzado de repente levantou a cabeça e olhou nos olhos de Ishiro. Capítulo 160. Após a figura vestida de preto olhar na direção de Ishiro, ele não percebeu imediatamente sua presença. No entanto, talvez o senso de perigo de um ninja o estivesse alertando. Então ele não hesitou e lançou um ataque investigativo. Ishiro, no entanto, prontamente identificou o recém-chegado, Sazori da Areia Vermelha. Um velho amigo, hein? Tendo capturado Sazori da Areia Vermelha uma vez, Ishiro estava bastante familiarizado com ele. Embora a luz fosse fraca e Sazori da Areia Vermelha tivesse aplicado um disfarce simples, o cabelo ruivo sob o capuz preto chamou a atenção de Ishiro. Neste momento, Sazori da Areia Vermelha já havia rapidamente eliminado 3 marionetes. E então dezenas de agulhas de aço envenenadas foram disparadas na direção de Ishiro de uma só vez. Como Ishiro estava preparado, estava à distância e Sazori da Areia Vermelha não conseguiu confirmar a posição exata de Ishiro, ele os desviou facilmente. No entanto, foi justamente esse movimento de Ishiro que permitiu que Sazori da Areia Vermelha, lá embaixo, descobrisse a falha em seu jutsu de camuflagem. Então Ishiro ouviu uma voz vinda de baixo. Ele pode voar, pode ficar invisível, mas o efeito de invisibilidade não é tão grande. Você é Ishiro de Iwagakure. Ao ouvir isso, Ishiro ficou um tanto surpreso. Ele não esperava que Sazori o identificasse tão facilmente. Por outro lado, Ishiro não ficou particularmente surpreso com o vazamento dessas duas informações sobre ele. Ishiro já havia usado essas duas habilidades inúmeras vezes. Era provável que qualquer relatório de inteligência sobre ele listasse esses 2 ninjutsus primeiro. Isso acontecia porque ambos os ninjutsus eram convenientes para ataques furtivos. E o que os ninjas mais temiam era morrer de uma forma obscura antes mesmo de terem a chance de exibir suas habilidades. Poucos podiam ignorar o ninjutsu de Ishiro, que lhe permitia aproximar-se dos oponentes silenciosamente. Eu não esperava que Sazori da Areia Vermelha se lembrasse de mim, disse Ishiro, desativando seu jutsu de camuflagem. Graças a vocês naquela época, fui capturado por vocês, ninjas de Iwagakure. Hoje é hora de retribuir essa humilhação. Dizendo isso, Sazori da Areia Vermelha pegou um pergaminho. Acariciando suavemente o pergaminho, Sazori da Areia Vermelha disse, deixe-me mostrar-lhe minha obra-prima mais perfeita. E então, você também se tornará parte da minha coleção. Deve ser o terceiro Kazekage, Ishiro refletiu internamente. De fato, no momento seguinte, o boneco humano do terceiro Kazekage apareceu diante de Ishiro. Então, o boneco humano do terceiro Kazekage manipulou a areia de ferro para se mover rapidamente em direção a Ishiro. Ao reconhecer Sazori da Areia Vermelha, Ishiro soube que a batalha era inevitável. A única razão para isso era que o terceiro Kazekage também podia voar. Até que Ishiro pudesse confirmar a velocidade do boneco humano do terceiro Kazekage, ele não tinha certeza se conseguiria escapar da perseguição. Entretanto, diante do fantoche humano do terceiro Kazekage, Ishiro não ficou sem forças para lutar. Antes que o terceiro Kazekage se aproximasse, Ishiro recuou enquanto guardava todas as armas de ferro que possuía em um pergaminho de selamento. Então, enquanto voava, Ishiro realizou selos de mão e liberou sua liberação de porcelana. Uma grande quantidade de lama foi lançada em direção à areia de ferro do terceiro Kazekage. Na primeira troca, Ishiro não se saiu pior, pois Sazori não esperava que Ishiro tivesse tal técnica na manga. Mas o segundo ataque do boneco humano do terceiro Kazekage fez Ishiro sentir a pressão. Acontece que o terceiro Kazekage estava controlando a areia de ferro, moldando-a em inúmeras kunai que choviam sobre Ishiro. A densidade desse ataque, comparada à onda anterior de Senbon, foi como a noite e o dia. Então pode ser usado assim? Por que não pensei nisso antes? Ishiro se amaldiçoou interiormente por ter sido tolo. Embora sua liberação de porcelana não fosse tão afiada quanto a areia de ferro, se ele a transformasse em kunai para atacar o inimigo dessa forma, o efeito certamente seria mais forte do que simplesmente transformá-la em pedras para bloqueá-lo. Contudo, não era hora de pensar em tais coisas. Ishiro controlou a lama para formar uma espessa camada de rocha à sua frente. Assim que a camada rochosa se formou, Ishiro ouviu uma série de baques surdos. Evidentemente, uma grande quantidade de kunai de areia de ferro havia se incrustado na camada rochosa. Ao mesmo tempo, vindas das direções ao redor de Ishiro, não bloqueadas pela camada de rocha. Um grande número de kunai de areia de ferro rapidamente contornou Ishiro e disparou em direção à sua retaguarda. Sabendo que sua lama poderia ser controlada à vontade, Ishiro prestou muita atenção às kunai que passavam por ele. De fato, depois de voar alguma distância, a kunai rapidamente diminuiu a velocidade, então se virou e disparou de volta em direção a Ishiro novamente. Felizmente, nem o terceiro Kazekage nem Sazori da Areia Vermelha possuíam as técnicas de arremesso de kunai do clã Uchiha. Essas kunai velozes não conseguiam fazer curvas fechadas enquanto voavam em alta velocidade. Caso contrário, Ishiro estaria em uma situação muito difícil hoje. Ishiro controlou a lama para bloquear repetidamente os ataques da kunai enquanto voava continuamente mais alto no céu. Inicialmente, o boneco humano do terceiro Kazekage também voou, seguindo Ishiro conforme ele ganhava altitude.
Mas logo Sasori entendeu a intenção de Ishiro. Com um sorriso frio e irônico, ele manipulou o boneco humano do terceiro Kazekage para formar uma plataforma de areia de ferro sob seus próprios pés. E então Sasori subiu na areia de ferro e voou para cima. Isso, é claro, estava dentro das expectativas de Ishiro. Ishiro, naturalmente, não seria tolo o suficiente para pensar que um truque tão simples lhe permitiria escapar da perseguição de Sasori. O objetivo de Ishiro era tirar Sasori do chão. Embora o boneco humano do terceiro Kazekage pudesse voar, o próprio Sasori não. O estilo de luta convencional de Sasori era baseado no solo. Estar mais longe do chão era vantajoso para Ishiro. Os dois, um perseguindo e o outro fugindo, logo alcançaram uma altitude de 1000 metros. Através das trocas anteriores, Ishiro descobriu que sua velocidade era semelhante à do terceiro Kazekage. Tentar escapar de Sasori da areia vermelha usando uma vantagem de velocidade seria bastante difícil. Então Ishiro decidiu arriscar. Nos confrontos anteriores, embora Ishiro parecesse lidar com as coisas com facilidade, ele era, na verdade, o mais fraco. Primeiro, com a força de Sasori, ele sem dúvida conseguia controlar mais do que apenas uma marionete simultaneamente. Ele ainda não havia trazido outras marionetes simplesmente porque achava que a marionete humana do terceiro Kazekage era suficiente. Mais importante, o fantoche humano do terceiro Kazekage controlava a areia de ferro com grande flexibilidade, enquanto Ishiro, embora capaz de manifestar instantaneamente sua lama, tinha que manter selos de mão com ambas as mãos. Em outras palavras, enquanto Ishiro controlava a pasta, muitas de suas outras técnicas não podiam ser usadas. Portanto, ao atingir uma altitude de 1000 metros, Ishiro mudou de tática. Nesse ponto, Ishiro estava na posição mais alta, com o boneco humano do terceiro Kazekage abaixo e ao seu lado, enquanto o corpo principal de Sasori se escondia cautelosamente sob o boneco humano do terceiro Kazekage. Nesse momento, Ishiro parou de subir repentinamente e mergulhou abruptamente para baixo. Ao ver Ishiro mudar de tática, Sasori não entrou em pânico. Ele prontamente controlou o terceiro Kazekage para formar mais areia de ferro para interceptar Ishiro. Simultaneamente, a plataforma de areia de ferro sob seus pés se moveu horizontalmente para longe de Ishiro. Mas Ishiro já previa isso. Primeiro, ele controlou a lama para formar uma camada de rocha abaixo dele e, em seguida, direcionou a camada de rocha para romper com força a interceptação da areia de ferro. Embora a areia de ferro não tenha parado Ishiro completamente, sua intenção flagrante de se aproximar do corpo principal de Sasori para atacar foi percebida pelo inimigo. Nesse ponto, embora Ishiro estivesse abaixo do fantoche humano do terceiro Kazekage e na mesma altitude que Sasori, ainda havia uma distância considerável entre eles. Além disso, acima e entre os dois, o boneco humano do terceiro Kazekage estava manobrando para se interpor. Naquele momento, mesmo que Ishiro quisesse usar algum ninjutsu, não haveria tempo suficiente. A menos que fosse um ninjutsu que pudesse ser lançado instantaneamente sem selos de mão, quando Ishiro terminasse os selos. O boneco humano do terceiro Kazekage certamente teria bloqueado o caminho. E mesmo que Ishiro lançasse algum ninjutsu sem selo no distante Sasori, Sasori poderia usar novas marionetes para bloquear o ataque. Em circunstâncias normais, Ishiro não teria como lidar com Sasori naquele momento. Mas Ishiro não era uma pessoa normal. Ele tinha um trunfo. Esse trunfo era um ninjutsu de nível S. Falando nisso, esta era a primeira vez que Ishiro realmente usava um ninjutsu de nível S em batalha desde que o aprenderá. O ninjutsu de nível S de Ishiro, Banshou Tenin, puxada universal, tinha como maior bug o fato de não exigir selos de mão e poder ser ativado apenas estendendo a mão. No entanto, o uso prático deste ninjutsu em combate não era tão grande assim. Na obra original, Pen dependia do Shinra Tensei, impulso todo-poderoso para atacar os inimigos. O Banshou Tenin era usado principalmente para complementar o Shinra Tensei. Mas para Ishiro naquele momento era perfeito. Sob o olhar perplexo de Sasori, Ishiro estendeu a mão em sua direção. Então Sasori ficou chocado ao perceber que seu corpo estava sendo puxado por uma força imensa e desconhecida. O choque não foi pequeno. Sasori só reagiu depois que seu corpo deixou a plataforma de areia de ferro, mas já era tarde demais, pois o próprio Ishiro já estava descendo rapidamente. E enquanto Ishiro descia, arrastou Sasori consigo. A descida foi extremamente rápida. Afinal, Ishiro havia usado sua técnica da rocha leve pesada e, além disso, havia o efeito da própria gravidade. O corpo principal de Sasori despencou com Ishiro a uma velocidade assustadora. Embora já tivesse completado a modificação de seu corpo, ele não podia garantir que seu corpo resistiria a uma queda de tão grande altura. No entanto, Sasori não entrou em pânico. Enquanto descia rapidamente, controlava a marionete humana do terceiro Kazekage que o seguia, enquanto continuamente eliminava marionetes uma após a outra. Essas marionetes variavam em forma, mas a maioria era humanoide. Claramente, a técnica de marionetes humanas de Sasori já era bastante avançada. A cada marionete que ele tirava, Sasori a usava para desacelerar sua queda. Se isso continuasse, o plano de Ishiro de fazer Sasori cair de 1000 metros de altura estava fadado ao fracasso. Mas o plano de Ishiro claramente não havia terminado. Depois de cair em cerca de 200 metros, Sasori de repente sentiu a força de atração que Ishiro exercera sobre ele desaparecer. Ishiro não apenas parou de usar o Banshou Tenin em Sasori, interrompendo a descida acelerada de Sasori, mas ele próprio também parou seu próprio impulso descendente. Após finalizar o Banshou Tenin, Ishiro inverteu a direção novamente, passou por Sasori e então usou toda sua força para liberar a liberação de porcelana, criando uma quantidade enorme de lama que bloqueou diretamente o caminho descendente do boneco humano do terceiro Kazekage acima. Só então Sasori entendeu a verdadeira intenção de Ishiro.
Descobriu-se que Ishiro queria usar esse método para cortar a conexão entre Sasori e o boneco humano do terceiro Kazekage. Mestres de marionetes controlam marionetes usando fios de chakra. Ishiro não tinha o Sharingan nem o Byakugan, então não conseguia ver os fios de chakra. Portanto, Ishiro criou uma grande quantidade de lama para selar diretamente a área entre Sasori e o boneco humano do terceiro Kazekage. Mesmo assim, Ishiro não estava totalmente à vontade. Sasori era, afinal, o mestre de marionetes mais formidável de todo o mundo ninja. Quem sabia se ele tinha outros métodos para controlar suas marionetes? É por isso que Ishiro não recorreu a esse método antes, mas esperou até que Sasori perdesse a capacidade de voar. O Sasori atual, embora continuamente desacelerasse com a ajuda de outros fantoches, ainda estava aumentando a distância de Ishiro a uma velocidade de tirar o fôlego devido à sua rápida descida inicial. Portanto, enquanto Ishiro fizesse o seu melhor para segurar o fantoche humano do terceiro Kazekage por um tempo, a distância entre Sasori e o fantoche rapidamente se estenderia até o limite do controle do fantoche. Ishiro não acreditava que Sasori ainda pudesse controlar com flexibilidade o boneco humano do terceiro Kazekage a centenas de metros de distância. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.